áudio, rolando vídeo. Tá rolando vídeo? Tudo Sem certo. mensagens esquisitas. Não, tá tudo certo agora. Então tá bom. Rafael, hoje... Vinícius. Sim, eu sou o Vinícius. Rafael, hoje nós temos a honra de receber aqui o professor doutor Arthur Berberian. Oh, muito bem-vindo, Opa. doutor. Pô, muito obrigado, é uma honra estar com vocês aqui. Agradeço muito a oportunidade. Opa, a gente que agradece você aí por Sim, ter sim, vindo muito obrigado por prestigiar. você, de verdade, sério Pô, mesmo. Obrigado por você vir aí, muito legal. ajudar a gente, e a gente vai ter uma conversa bem interessante hoje. Pô, muito legal, né? A nossa ideia, a ideia que a gente teve é de começar, tem alguns assuntos, né, que a gente estabeleceu, mas era de começar com o comportamento tribalista, né, comportamento do ser humano em separação, divisão em tribos, né. Antes da gente chegar nisso aí, dá pra gente pro pessoal que tá assistindo também, pra quem não te conhece, um panorama geral, assim, quem você é, de onde você veio, o que você faz. Tá. Então, de novo, né? Obrigado pela oportunidade de estar batendo um papo com vocês aqui. Eu sou de formação básica psicólogo, né? Clínico, atuo já há 12 anos como clínico. Eu inicialmente segui a carreira acadêmica, né? Fui fazendo a linha estrito sensu, mestrado, doutorado em psiquiatria, né? Sempre fui fascinado por esquizofrenia. Então fui estudando um pouquinho sobre os aspectos mais cognitivos, né? Raciocínio e como o cérebro processa as informações na esquizofrenia, né? E a partir daí você vai desenvolvendo várias formas de tratamento. Então fui andando por esse caminho aí. E atuo na clínica, né, com psicopatologia de modo geral, algumas aulas, algumas pesquisas em conjuntos aí com algumas universidades. E é isso, estamos Legal. na caminhada aí. Beleza. Antes da gente entrar mesmo, Ah. fazer uma pergunta indiscreta. Você já pegou um cara mas muito esquizofrênico, assim, tipo, demais, assim? Já, e então, por incrível que pareça... Não, eu sei que não pode passar os detalhes, mas assim, sem Sim, nomes, nada. surto, assim, né? Totalmente desconectado da realidade, assim. Né? Já, a gente... Então, é interessante porque a psicose, né? Que seria essa alteração da realidade ou alucinações, ela é franca, né? Ela, por incrível que pareça, essa verdade, né? Que a pessoa tem, embora... A experiência seja ilusória, né, para o paciente, mas pra gente, a objetividade da ilusão da pessoa é muito é franco, assim, né? Então isso facilita, né, esse manejo, né? É claro que para a pessoa aquela realidade ali pode ficar uma coisa muito inflexível, muito persistente, então pode ter um pouquinho de dificuldade de manejo, mas é previsível. A não ser, claro, se a pessoa ficar agressiva, mas é muito raro isso acontecer. Na verdade, a agressividade na população em geral é maior do que nesses pacientes, né? Então, Pior que é verdade. Agora, eu acho mais difícil droga dependência, eu acho bem mais difícil tratar, né? E também acho difícil os transtornos de personalidade. Né, tem alguns transtornos como transtorno borderline, transtorno antissocial, que seria conhecido, né, como os psicopatas, né? Isso é difícil de tratar, isso realmente dá trabalho, assim. Mas esquizofrenia... até onde a gente sabe, não tem... O que eu sempre ouvi, inclusive aquele cara famoso, acho que ele é psiquiatra forense, é super famoso, uma figuraça, como é que é o nome dele? Guido Palomba, acho que é. Você já ouviu falar? Acho que eu não tô Ele lembrando. é uma figurona, assim, ele tem um cabelo de Einstein, meio doido e tal, mas ele é legal, ele é um cara que conhece, manja bastante. E eu já ouvi ele falando que a psicopatia é irreversível. Não tem como reverter. Tanto que ele é das pessoas que defende quando tem um caso de... Como ele é psiquiatra forense, né? Quando tem casos de que ele diagnostica a pessoa com psicopatia, ele defende que essa pessoa vá para uma instituição mental e não para prisão. Por causa das leis do Brasil, que você não pode ficar preso mais de 30 anos. Não importa que crime você cometeu. Sim. Né? E por ele acreditar, eu não sei o embasamento dele, mas por ele acreditar nisso, que não é irreversível, ele defende que tem que ser colocado numa instituição que, de acordo com a lei, pode ficar para sempre, né? Tá. Mas o problema no Brasil é que essas instituições não são tão bem
policiadas como uma prisão, né? Então é Não, mais mas- complicado. Sim, não, mas aí é outra história. O que ele defende Não, sim, sim. porque isso é porque ele diz que o cara não é recuperável. Se o É. cara voltar à sociedade, ele vai matar de novo. Se ele é um psicopata que chegou, ultrapassou a linha de matar Aham. uma pessoa, ele não volta mais atrás. É porque basicamente as estruturas cerebrais, né, que dariam algum vínculo afetivo, porque a psicopatia o indivíduo é capaz de compreender cognitivamente as regras sociais, Aham. mas ele não sente. Uhum. Né? Aham. E essa ausência de empatia ou de vínculo, ou de afeto é que seria irreversível. Então, um objeto e um ser humano meio que idêntico, assim, afetivamente falando. Então, com certeza, Isso é é uma muito- boa tese, assim, né? Isso é muito louco, cara. É. Esse negócio de psicopatia e da esquizofrenia também é uma coisa muito louca. Eu vi uma vez. Agora nós vamos devagar, porque eu me interessei. Não, mas é um assunto legal, né? Mas é um assunto legal. Mas eu vi uma vez um daqueles TED Talks. Sim. E era a menina que estava fazendo a palestra era uma menina que tinha esquizofrenia. Tá. Né? E, cara, foi assustador porque ela falou que assim, o que ela via 3 coisas. Um era uma mulher que parecia aquela do filme do O Grito, sabe aquele filme O Grito? A mulher que tem o cabelo. Sei. Aí, japonês, né? O filme. Sim. Pareceu o Primo It, assim. Não, então, tinha essa mulher. Não tem nada a ver com o Primo It. É só o cabelo. Ah, mas, aliás, O Primo It também você tá um pouquinho velho pra, né? Vai ter que explicar familiares, agora o que é Primo It. mas roubaram tudo do família Adam. Esse não. povo japonês, sei que, os caras, não, eles são super originais, não sei o quê. A mulher é o Primo It. Dá a ver. O Primo It já existia há muito mais tempo. É meu verdade. querido. Mas aí o pessoal que não conhece vai ter que colocar no Google, é Primo It. Procura, hein? Enfim, ela via essa menina, e a menina tinha uma faca e a menina dava facada nela. Era uma coisa horrível, cara. E o que mais me assustou foi ela via um palhaço. Tipo, não primo, o It, tipo o It. Ah, tá. E, Sim, no... e ela Stephen fala, King. ela conta que ela vê esse palhaço em todo lugar. Só que ela aprendeu a ignorar o palhaço. Mas é um negócio medonho, assim, que ela vê. Ela até fala, agora nesse momento na plateia, o palhaço tá sentado na plateia. E eu fiquei, caramba, que coisa horrível, cara. Que interessante. Eu não me lembro o nome dela, mas se você procurar no Google TED, esquizofrenia, você acha essa menina. É uma menina de cabelo curto, morena. Tá, que legal. Eu queria muito estar no público pra olhar em volta, ver todo mundo, tipo assim. Com medo, assim. Você tá brincando, mas você imagina você sentir Mas isso, cara. Deve ser. Só pra também, né? Não sei quanto que as pessoas conhecem, né? Esse tipo de fenômeno de alucinação visual não é muito comum. Ah, não é comum. Não. Ah. Existem esses relatos, essas pessoas, né? Que relatam essas experiências, mas normalmente é mais auditivo. Tá. Né? E é mais confuso, assim, são ruídos, às vezes o ar-condicionado tá fazendo barulho, né? Daí nesse barulho vem um ruído que a pessoa acha que escutou o nome, alguém chamando, e é mais uma confusão mental, assim, né? Que a pessoa não sabe se ouviu, se não ouviu, às vezes escuta frases inteiras, frases de comando, mas esse tipo de alucinação visual estruturada, assim, né? É claro, é possível existir, mas é mais raro. mais raro. É mais raro. A coisa é mais uma confusão mental que a pessoa, junto com a interpretação delirante, né? Que aí não é alucinação, que é assim, colocaram um chip na minha cabeça, os extraterrestres me abduziram. Tá. E a televisão tá me passando mensagem, né? E aí a pessoa fica super aflita e... Que é mais a história daquele cara que tem até o filme. Fizeram John um filme. Nash, não? John Nash, É mais a história Isso, dele, né? Uma paranoia, né? Isso. Que no filme, lógico, para dar audiência e público, ele colocou lá também super estruturado, né? Um colega de quarto e a filha, irmãzinha dele e tal, que aí ele foi ignorando. Mas para representar, sim, que uma das fases do tratamento é a pessoa conseguir conviver com os sintomas, né? Quando os remédios não fazem efeito, né? Que é o paciente refratário que a gente fala, Refratário, né? Mas aí 30% mais ou menos, como tudo em psiquiatria, você tem uma regra dos 33% responde bem aos remédios, 33% mais ou menos responde parcialmente e 33% é mais refratário, né? Então esse 1/3, claro, isso varia um pouco de doença para doença, mas existe essa regra mais
mais geral. Então, para os refratários, uma fase do tratamento de psicoterapia é ajudar a conviver. Então, representa bem essa coisa de deixar Sei. o indivíduo lá distante. Então, o filme representa bem, mas não é literalmente... Não é literal, sim. Mas pode acontecer. Eu não vi esse caso aí, mas eu fiquei curioso. Porque, eu não sei o quão verdade é, né? Claro, Mas ela claro. falando lá que tem um palhaço, caramba. Cara, horrível, horrível. Mas geralmente... Eu fiquei espantado, eu vou ter pesadelo agora. Não, mas então, geralmente, me corrija se eu estiver errado, geralmente essas pessoas, o esquizofrênico geralmente não é o cara que é necessariamente perigoso. Não, Né? então. Outros tipos de distúrbio que levam uma coisa mais confrontativa com as pessoas e tal. De modo algum. Existe a psicopatia, né? Uhum. E existe a psicose. Que inclusive o filme, né? Psicose, né? Que o cara entra... não é aquilo. Né? É. A gente o pessoal confunde, né? Inclusive quando você fala em consultório, né? Mas esse é um problema de... Desculpa te Por favor, te interromper. Mas esse é um problema de tradução. Não é um problema do nome do... Porque em inglês é psycho. Psycho, Então a tradução correta não seria psicose. Porém, psicose... Teve um problema semântico, né? É um problema semântico, mas a psicose é mais atrativo, né? Então, com certeza. Que faz parte inclusive do processo pra de mídia, tradução. Mas o paciente... Então existe um estigma. Sim, que pro paciente é péssimo e pra família é péssimo. Porque você pega lá um diagnóstico, né? Surto psicótico. O cara fala, meu filho é um violento, eu não posso conviver com meu filho, que ele pode vir com... Eu tô dormindo, meu filho tá com surto, vai vir com uma faca. O pai, a mãe pensa. E não é isso, né? Pode acontecer, se a pessoa, numa paranoia, se sentir ameaçada, ela tentar se defender, empurrar alguém. Ou se tiver as vozes de comando, né? Que às vezes, inclusive, a pessoa pode até cometer suicídio. Já peguei paciente que pegou um alicate e arrancou o dente com um alicate por voz de comando, né? Nossa. Durante a sessão? Não. Não, você é louco. Aí vira um filme mesmo. Não, aí eu estaria isso, eu abriria o surto psicótico. Mas esse tipo de coisa você vê, né? Principalmente em ambulatório, assim, de hospital público, né? Hospital dia, CAPS, né? Aí você pega a comunidade, a cidade em São Paulo, por exemplo, você pega uma cidade como o próprio ProESC, né? Que eu fiquei bastante tempo lá no programa de esquizofrenia da Unifesp, você tem lá 200 pacientes ativos, 300 pacientes ativos, mas que passaram mais de 1000, né? Então você tem Progesc na USP, ProESC, CAPS ao longo do Brasil, de São Paulo. Então aí você tem bastante casos assim, né? E deixa eu te perguntar, aproveitar também se você sabe, tem alguma distinção entre esses distúrbios mentais e a classe social? Não, tem alguma... a esquizofrenia, a única distinção que tem é urbanização. Quanto mais urbana, grandes centros urbanos, mais estresse, né? Tanto visual, sonoro, social, de locomoção, assim. Então, na verdade, urbanização é fator de risco para todas as doenças. A gente é louco de morar aqui em São Paulo. Sim. Né? Quem é saudável é louco mesmo. Vai embora. É louco mesmo. Então, isso sim. Outra coisa é migração, né? Quando você migra para outro país, e você tem uma língua, você tem a barreira da língua. E parece que o cérebro tem uma tendência de preencher lacuna, né? Quando você não entende alguma coisa, você preenche lacuna. Se eu tenho uma predisposição a preencher lacunas de modo mais persecutório, eu não tenho como confrontar essa persecutoriedade com dado de realidade, porque eu tenho uma lacuna. E aí, então, eu posso confabular ou começar a hipotetizar uma ameaça, né? Eu sou estrangeiro, sou de fora, né? Então, é muito comum você ter delírio de persecutório por migração, né? E fator genético, né? Que é, na verdade, o mais importante. Então, cultura não, né? Cultura e classe social não. Não, na verdade é comum, é geral, assim. Entendi. Né? É mais uma diferença de estigma social, né? Se o cara ele é mais pobre, é o doidinho ali da rua. Se é o cara mais rico, é o meu filho excêntrico. Tem um estigma, né? mas eu tô falando assim, por exemplo, um psicopata, ninguém sabe que ele é um psicopata. Né? Você pode conviver com um vizinho que não é violento e nem saber. Que é o que a gente sempre ouve, né? Você vai ver esses negócios de casos de criminoso, de policial e tal, e quando é um psicopata, todo mundo sempre fala, não, é um bom moço, né? Bom moço, de trabalhador, de família, então não tem sintomas óbvios, né? Exatamente, porque a gente, se for pensar, assim, o cara ele delira, essa distinção é importante ser feita, né? Porque
Geralmente esses casos que o cara matou assassinos seriais, não sei o que, era assim, tipo, o cara era um bom, ele era quietinho, era um bom Então. moço. Mas o Jeffrey Dahmer, você pega Jeffrey Dahmer, né? Nunca Todo era o- mundo sempre fala. Nunca era o cara que, tipo, a família dele eram 5 batatas, que ele, tipo, pintou um rosto em cada uma. Então, mas é porque ele nunca vai mostrar isso pra ninguém, né? Geralmente tem, né? O que eu vejo é que geralmente esses caras têm uma predisposição genética. Aliás, é uma coisa que não é muita gente que sabe, né? Que tem uma predisposição genética e tem o fator do ambiente também, né? A interação, E acho que você precisa dos dois para que isso aflore, né? Perfeito. Não é nenhum nem o outro isoladamente, né? Perfeito. Agora, só para reforçar, né, até pra gente e nem é o caso, mas é só por precaução, né? Esquizofrenia não é uma doença violenta. Não, tô falando de psicopatia. Exato, tô separando. É bom a gente separar mesmo. Era exatamente alertar isso. Essa distinção é importante mesmo. Super difícil. Inclusive, já aproveitando, né, no dia último sábado de maio, eu vou estar na Unifesp falando como um grupo de especialistas falando o dia inteiro, chama o Dia da Pessoa com Esquizofrenia. Que legal. Então é um evento público, tem que fazer inscrição. Que legal. Mas se jogar no Google, acho que o Dia da Pessoa com Esquizofrenia deve achar. Tá. Acho que é 24 de maio. Não, com certeza a gente bota um link na descrição do vídeo lá a gente põe a pessoal descrição. assistir. Legal, porque daí às vezes a pessoa pode se inscrever, ou tem algum familiar com a doença, pode... isso é muito legal. E vai ser transmitido ao vivo. Então a pessoa pode assistir também de casa. Maravilha. Então eu vou estar lá à tarde. Você que está assistindo aí agora, quando que é que você falou? É o último? É o último sábado de maio, deixa eu só ver se é dia 24, só para confirmar. Tá, mas eu de qualquer forma... 25 de maio. 25 de maio. De qualquer forma, você que está assistindo aí, tá na descrição. É só olhar lá. Isso. Obrigado. Muito legal, muito legal. É bom a gente fazer essa distinção mesmo. A gente começou a falar de esquizofrenia, mas aí eu puxei para esse negócio do psicopata, né? É fascinante, né? Psicopatologia é fascinante. É fascinante. Eu vejo muita coisa de crime e tal, mas não é por um prazer mórbido, não. Sinceramente, o cara tem traços sádicos de personalidade. Tem uma parcelinha, eu não vou mentir, tem uns 2% aí que eu tenho uns 3 bonecos lá que eu chamo de que eu deixo amarrado no canto sem cabeça. Assim. Eu vou lá eu tenho meu altar lá na minha casa, né? Mas isso não é nada. Não, brincadeira, mas eu assisto muito porque eu tenho uma necessidade de entender como que é que aquilo acontece, porque eu não consigo entender. Eu vejo cada caso que eu falo assim, não é possível. O que eu tento fazer é achar a prova que me mostra que aquilo não é o mal puro. Entendeu? Sim. É por isso que eu assisto. Porque para mim aquilo tem muitos casos que tem você consegue explicar, né? Até racionalizar, você consegue racionalizar, mas tem outros que são completamente, me parece, eu preciso achar alguma coisa que me mostre que o cara não é o demônio em pessoa, encarnado, entendeu? Essa é uma discussão, né? Qual que é o limite de um ato maldoso e de uma psicopatologia? Isso. Essa discussão é lícita, né? Ou não? A própria psicopatologia pode ser o próprio mal, né? Nesse sentido, né? De psicopatia, né? Não, psicopatia. Psicopatia. Mas enfim, essa é uma discussão daí que teríamos que entrar... a gente vai se perder. Existe, lógico, uma narrativa mais progressista política que tenta justificar muitas mazelas do mundo, não só pelo viés político, mas também como aquela história do que, não estou dizendo se é boa ou ruim, mas que o que antigamente era vítimas passam a ser os causadores e os causadores passam a ser vítimas, né? Então, enfim, são tentativas de desconstrução, reconstrução desses tipos de conceito, mas é uma discussão, inclusive das leis, né? O cara comete um crime, é psicopata, é putável, inimputável, semi-imputável, né? Então, complicado, né? Mas se a gente for continuar nesse caminho, tipo, relativizar, sei lá, um general que tem que ordenar alguma coisa e fala assim, a gente tem que bombardear uma vila, alguma coisa assim. E ele, tipo, causa a morte de, sei lá, 50 pessoas. E é uma decisão que o cara tem que tomar. Ou ele mata 50 ou essas 50 vão atacar uma outra vila. Porque o que você vai pensar, o que é mal, o que não é. Então, enquanto tem um cara que é psicopata que mata 5 pessoas porque ele é louco. Então, e tem isso entra num dos pontos que eu queria levantar aqui.
não é só o general, mas é todo mundo que obedece o general. Sim, Né? sim. Que é o que eu acho que é o próprio Phil Zimbardo, aquele cara que fez o experimento da prisão de Stanford. O Stanley Milgram, né? E o Milgram, eu ia é. falar do Zimbardo, porque ele deu um nome pra ele chama Efeito Lúcifer. Efeito Lúcifer. Eu não sei se foi ele mesmo ou se foi um outro cara que... Eu sei que tem um não livro lembro, que chama Efeito Lúcifer, né? Uhum. E ele fala sobre isso. Eu sei porque o Zimbardo fala bastante sobre. Ele também faz um monte de TED, palestra. Até porque ele tentou pegar tudo isso que aconteceu, que ele fez, e transformar pro bem, né? Sim, Então sim. ele tá metido, inclusive, naquele... não sei se vocês lembram de 2003, os militares americanos em Abu Ghraib. Vocês lembram disso? Lembro que tinha as fotos da. Sim. Estourou aquele negócio. Pra quem não sabe, né? Foi mais ou menos assim. Teve um cara que delatou, que era um militar também. Mas eles ficaram... Os militares estavam no Iraque, né? Lá na invasão do Iraque. E eu não lembro porquê, eles ficaram uma hora numa prisão em Abu Ghraib. E lá eles precisavam extrair informações das pessoas, os caras não estavam dando, só que eles não estavam sendo supervisionados, era um grupo inclusive é bom frisar que tinha tanto homens quanto mulheres. E eles fizeram as coisas horríveis, assim, umas coisas que... E tem fotos na internet, não vai abrir... Você pode abrir pra gente ver, mas a gente não vai colocar. Tudo bem, mas só porque, não, são coisas muito horríveis mesmo, assim, triste mesmo, isso, né? Uma eles das torturaram. Tem foto que não é tão horrível assim, você pode até achar. Não, é que tem uma foto que eu acho que é muito famosa, que é inclusive uma mulher. Que, tipo, ela tá apontando, assim, pra um cara, tipo, numa situação... mas tem umas coisas bem horríveis, aí, tá vendo? A gente não vai mostrar todas aqui. Não vou mostrar todas, mas a gente pode até abrir uma que não for tão horrível, tão péssima. Essa aqui, ó. É só a mulher segurando alguém na coleira, só. Né? É, só isso. Normal. Normal, né? Enfim, aí eles, pra quem não conhece a história, depois se você tiver o prazer mórbido como eu tive de ir atrás, mas não, eu não recomendo ver as fotos porque come um pedacinho da sua alma quando você assiste. E são coisas assim, essas fotos quando eu vi, parece que eu estava vendo imagens de relatos que a gente ouve do Holocausto. Né? Então, assim, o Holocausto, claro que foi 1 milhão de vezes pior, mas me parece que eu estava ouvindo um relato do Holocausto, não um relato de 2003, base, né? Pelo exército americano, sendo causado pelo exército americano em 2003, né? Então, o exército americano justificou que não, que eram só alguns indivíduos problemáticos e tal, né? E justamente o Zimbardo, ele tá metido nesse negócio de 2003 também. Ele foi testemunha de alguns desses caras. Não sei. Pra provar que não são os caras, aquele grupo que era um grupo à parte, eram caras malvados e tal. Mas tem toda uma outra... Tem muita coisa desse Zimbardo que ele fala na internet, em palestras, essas coisas, que eu achei super interessante, porque eles não são, aquelas pessoas não são, se fossem outras pessoas, poderia acontecer a mesma coisa, entendeu? Não é a pessoa, é a pessoa e a situação em que ela é colocada, né? Mas tem que buscar uma forma de responsabilizar alguém, mesmo não sendo, que aí a gente entra um pouco na questão da responsabilizado, claro. A perda da individualidade, né? Que entra até na questão do comportamento tribal também, de algum modo, né? Mas assim, de algum jeito você tem que responsabilizar, mesmo que você tenha esse fenômeno psicológico da perda do indivíduo em função de um linchamento, por exemplo, uma torcida organizada que também tem um comportamento desse assim, claro, diferente aqui, mas é comportamento coletivo de modo geral, né, que acaba fazendo... que tem até um termo, eu não sei como é que fala em português, mob mentality, mentalidade de grupo, né? Tem um termo comportamento inglês, de grupo, mentalidade, é uma mentalidade assim, grupal, irracional, né? Sim, irracional grupal. E um segue o outro e não tem racionalidade, porque né? você tem a dissolução da individualidade própria e você assume você vira uma célula de uma coisa coletiva violenta. Exatamente. Que você ativa uma área cerebral que é primitiva, que é relacionada inclusive a tribo, comportamento tribal, né? Que é isso, você preserva o grupo em detrimento de todo elemento externo ao grupo, que é
violência, né? Então, Exatamente. E é isso que inclusive eu ia começar, mas nós já começamos com outra coisa e tal, mas era exatamente isso que eu ia começar, a questão o paradigma do grupo mínimo, né? Paradigma do grupo mínimo. Você conhece essa expressão? É eu não sei se ele era psicólogo, nos anos 70, Henry Tajfel, que fez foi um dos primeiros desse tipo de experimento. Pode procurar aí pra você ver. Ele queria. A ideia desse cara. Inclusive é bom a gente ver o que ele é. Se ele é psicólogo, eu não sei o que Como ele é que era. escreve? T-A-J? T-A-J-F-E-L. Tajfel. O Henry é com I, mas isso. Enfim, enquanto ele procura, eu vou falando. A ideia desse... É um psicólogo social. Psicólogo social, é. A ideia dele, ele queria determinar em que ponto acontece a discriminação. O que é que... o Thiago falou o termo, eu nunca consigo falar esse termo de trigger. O gatilho? Gatilho. Qual é o gatilho que gera a discriminação, né? Ponto de corte ali, né? Então ele pegou, o experimento social dele era assim, ele pegou um grupo de pessoas e dividiu esse grupo dividiu essas pessoas em dois grupos, de forma totalmente aleatória. Que forma que ele fez? Só para quem não conhece entender, não sei se vocês conhecem o experimento. Ele fez o seguinte: ele pegou um quadro, um papel que tinha um monte de bolinhas e falou chegava para cada pessoa individualmente e falava: estima quantas bolinhas você acha que tem nesse papel. Aí o cara falava um número, acho que tem 300 bolinhas. E aí ele nem contava quantas bolinhas tinha ou não. Ele só falava, jogava uma moeda sem o cara ver e falava: esse cara aqui vai ser o grupo A. Ele falava: você é do grupo A, você é do grupo de pessoas que estimou além do... que overestimate, que você... Além do possível. Além do que tinha lá, você estimou a mais do que tinha. E aí os outros ele também aleatório, né, na moeda, decidiu, você é os que estimou abaixo do número de bolinhas. Tá, então para as pessoas que estavam participando do experimento, eles achavam que tinha uma ordem, porque eles estavam sendo separados. A ideia dele, ele precisava que as pessoas acreditassem que tinha um motivo que mínimo tinha um motivo, para dividir, mas na verdade era totalmente aleatório. Entendi. Né? Então essa foi a primeira fase, ele dividiu as pessoas, e na segunda fase, inclusive esse modelo, eu não sei, depois você me corrige se eu falar besteira, porque eu não conheço muito. Inclusive esse modelo foi reproduzido várias vezes e tal. E a segunda fase era chegar para os grupos e de alguma forma fazer com que eles dividissem recursos. Então você tem, você chegava para o cara do grupo A e falava: você pode escolher. Eu dou $5 para você, para o grupo A e para o grupo B. Ou eu dou $4 para o grupo A e 3 para o grupo B. Tá. E as pessoas tendiam a escolher ganhar menos para ficar acima do outro grupo. Em vez das pessoas escolherem, todo mundo ganha $5, tá maravilhoso. A pessoa escolhia, não, eu quero 4, eu vou ganhar menos, mas o outro grupo vai ganhar menos ainda. Então ele determinou que assim, não tem um palpável, né? Não sei de onde diabo que vem isso, que a gente precisa sentir parte. Acho que é uma questão da gente se sentir uma sensação de pertencimento, né, a um grupo. Mas existe uma coisa mais profunda do pertencimento, que é a autopreservação, que vem antes do pertencimento, embora venha junto, e junto com isso, em terceiro plano, eu colocaria o senso de identidade imediata, que é um paradoxo, porque é uma identidade que não é própria, é uma identidade grupal, então você perde a sua identidade, aí, então vem depois, antes, né, o pertencimento, e antes do pertencimento, a autopreservação, porque biologicamente, pensando em evolução, a gente teve que buscar agrupamento para poder sobreviver, para você ter uma autopreservação. E esse grupo, embora você fale assim, mas é um comportamento então de grupo, então se é grupo, você pensa em colaboração, você pensa em altruísmo, não, mas é entre os seus, né? Entre aquele e o elemento externo, que seria o outro grupo, seria o grupo que inclusive poderia vir destruir a minha tribo, vir destruir um animal, então eu tenho que estar junto, né? E sim,
biológico, mas poderia até chamar de inconsciente, mas é que na verdade é um processo adaptativo que nós tivemos que enfrentar. Porque é interessante, não sei se eu acabei te interrompendo, né? Não, mas pelo amor de Deus, assim, quanto mais você falar, melhor. Quanto menos eu falar. Porque a gente pensa assim, ó, as primeiras organizações, né, humanas, em comunidade, né, um esboço de sociedade, 99% do tempo em que o homem começou a se organizar, foi no período paleolítico. Ou seja, a idade pré-história. 1% só do tempo você entra no neolítico, né? Paleolítico, neolítico, e aí você tem a revolução agrícola, você tem a revolução industrial, agora você tem a revolução. Então, assim, é muito pouco tempo que tem essa civilização como. Então, biologicamente, é muito pouco tempo para você poder falar de altruísmo, de empatia. Então, quando você faz um experimento desse, você escancara um comportamento social que inclusive é a base de preconceito, né? Que é a base do estranho, que aí muita a sociologia hoje, como ela foi invadida por ideia utópica, qual que é o problema das utopias progressistas? Elas negam toda essa base de sabedoria, inclusive biológica, né? E criam um ser humano totalmente novo. Então você vai discutir preconceito em cima de uma coisa totalmente assim, sem uma base de evolução, né? O preconceito é um fator estrutural, não social, é biológico inclusive, né? Para autopreservação. Então assim, veja, como é que você vai, mesmo com o advento do cristianismo, das religiões e de uma série de elementos aí que se propõem fazer o ser humano aprender a amar budismo, né? A gente pode falar dessas coisas. Mas assim, biologicamente você sempre tem que sobreviver. E para você sobreviver você precisa de grupo. E como é que eu vou me agrupar, né? Aí vem a discussão de tribo, né? E aí a tribo ela tem esse paradoxo de um lado você ser homogêneo, cooperativo entre os seus. A gente pode falar que elementos são esses de identificação própria. Em contrapartida você tem o detrimento, né? A repulsa de tudo aquilo que é diferente, né? E, claro, hoje em dia, em função da civilização, isso foi tomando formas, né? Então, hoje você tem comportamentos religiosos, tribais, em que você destrói o outro, né? Por exemplo, recentemente eu lembro que um pessoal de uma igreja cristã apedrejou um pessoal que é da Pai de Santo, por exemplo. Você vê homem-bomba, enfim, aí a gente pode começar a debater comportamentos tribais, como eles se manifestam hoje, mas a base é preservação. Você se une ao outro para se preservar. Então, por que o outro grupo... Eu escolho escolher menos, mas mais do que o outro... o dinheiro, né? Menos, mas mais do que o outro grupo, porque a gente tem que sobreviver. Não, pô, interessantíssima essa coisa que você falou, de que a gente tem... o ser humano tem, sei lá, 5.000 anos de história, né? A gente teve bastante tempo para... ir se organizando em cima da nossa capacidade de raciocinar, né, da nossa razão. E você confrontar, não, na verdade, enquanto espécie, a era da razão é só uma frasguinha perto de um monte de tempo que é puramente instintivo. Sabe o que é, cara? É gozada. É verdade, a gente tende a esquecer, né, que o período de tempo é muito curto, né? Aliás, o período de tempo que o homem está aqui é muito curto, né? Nenhum, A gente está é uma fagulhinha, né? Na história do planeta a gente é uma fagulhinha. Não, é que nem você pensar assim, um cachorro que, tipo, você pegou ele e, tipo, ele, sei lá, ele tem... você pegou ele da rua, ele tem uns 10 anos que ele ataca pessoas assim que ele vê. E aí, tipo, um ano depois, se você olhar pro cachorro e falar assim, não, é o meu cachorrinho, não sei o que. Ele, tipo, entendeu? Ele tem outros 10 anos que ele tá atacando todo mundo. E a humanidade é mais ou menos esse cachorro, né? A gente ficou a maior parte do tempo batendo cabeça e tentando entender matando o outro. Instintivamente como é que as coisas... E aí a gente confunde, né? Tem muita gente que confunde uma resposta muito mais emocional, muito mais baseada em instinto e tal, e mascara como se fosse razão, mas na verdade é uma outra coisa. É muito legal isso. E é interessante como aí, só para uma crítica assim, né, como muitas dessas teorias novas sobre o homem, ela, na verdade, ela é desumana. Porque ela supõe que o ser humano é um ser bonzinho, bonitinho, e esquece que a gente, pensando no raciocínio darwinista, né?
que quebra um pouco a ideia do criacionismo, né? Que seria assim, antigamente a gente acreditava que Deus criou o homem bom antes da queda do homem lá de Adão e Eva, o ser humano era bondoso. Você lê lá na Bíblia, em Ezequiel, o leão não comia os outros bichos, todo mundo vivia em paz. Então você tem uma ideia, né? Assim, só que o darwinismo, que é o evolucionismo, ele mostra que você vem lá de um aminoácido primeiro que surgiu até chegar aqui. E isso foi violento. Né? A natureza ela é violenta. Né? Exato. E agora, que interessante, só para a gente ter uma noção de tempo, embora isso seja apenas se você pensasse na história do mundo em um dia, o pensamento, o homem surgiu, sei lá, nos últimos milésimos de segundo. Né? Mas a base cerebral, pensando em evolução, nosso cérebro ele tem 3 camadas de evolução. A gente pode separar o cérebro em 3 camadas. Você tem um cérebro mais primitivo, que é o tronco encefálico e tal, que estaria relacionado a esse comportamento mais tribal. Isso é o que eles chamavam de cérebro reptiliano? Reptiliano, que seria o jacaré que você tem dentro de você mesmo, né? O lagarto que você tem. Oblongata. Exatamente. E isso tem cerca de 500 milhões de anos. O cérebro primitivo, né? O cérebro de réptil, ele tem cerca de entre 500 e 550 milhões de anos. Então veja, a partir daí você começa a pensar numa busca por sobrevivência em grupo e na destruição daquilo que é estranho. Né? São 500 milhões de anos. E isso ainda te influencia. Né? Hoje, ainda que daí você tem o segundo grau de cérebro de mamíferos, né? E depois você tem o cérebro racional, que é o neocórtex, né, que permite você ter metacognição, metalinguagem, representação para além de espaço e tempo, tal, enfim, né, que seria o cérebro mais superior. E isso é super recente. Então, veja, quando a gente fala de comportamento tribal, nós estamos indo para essa raiz aí, né, evolutiva que tá ainda no nosso... É muito fácil, é simples, né? Você torce para um time, né? Aqui eu tenho a minha individualidade, eu falo, é engraçado, né? Porque quando eu falo assim, eu sou psicólogo, né? Eu já estou dando uma identidade que não é quem sou eu, né? Assim, eu já sou um grupo, né? Até socialmente, pensando na civilização, eu tenho esse paradoxo, né? Eu me defino fazendo parte de um todo. Então, por isso, inclusive, que nas religiões profundas, né? Quando Deus se manifesta, por exemplo, Deus se manifesta pela sarça ardente para Moisés, né? Ele diz assim, ó, eu sou aquele que sou, né? Você não tem um provérbio nominal, ele é verbal. Eu sou, né? O Cristo fala assim, antes de Abraão, que é o coletivo, a raça, a nação, eu sou. A gente eu sou o quê? Eu sou, né? Quer dizer, é interessante porque então, quem você é? A gente sempre fala, eu sou algo. Quando você põe esse algo, você já está se dissolvendo numa coletividade. Mesmo no nível não primitivo, no nível inclusive mais superior. Mas você vê então quanto que nós somos seres coletivos, mesmo preservando a nossa individualidade. Tem alguns autores que sugerem que o coletivismo e o individualismo é uma dialética complementar e não excludente. De fato, né? Então aqui a gente está super individualizado, mas se você for para um estádio de futebol, é capaz de você começar a ter o mesmo comportamento da torcida, cantar o mesmo hino e ali você deixou de ser você. Mas é justamente isso, né? É evolutivo, a gente é líquido, né? A gente é líquido. A gente se adapta onde a gente estiver para sobreviver, né? Mas uma discussão que tem é que esse coletivismo dissolutivo, né, que inclusive algumas pessoas chamam de embriaguez da coletividade, não é bom. Né? Porque, por exemplo, o que seria o verdadeiro altruísmo que também visa o coletivismo? Né? Seria o indivíduo, por escolha própria, além da própria tribo, alcançar um sacrifício, um amor, né? De dentro para fora, de indivíduo para o todo. Esse comportamento líquido não é de indivíduo para o todo, é a dissolução do indivíduo para um todo. Né? Então o Jung chamava isso de processo de individuação, né? Quando o eu permanece em função de um coletivo para além da tribo. Esse comportamento de time, de futebol, de religião, já não é um indivíduo para o todo, é o todo que possui o indivíduo. O indivíduo se perde. Então, teoricamente, altruísmo, empatia teria que vir a partir do indivíduo para o todo e não o todo dissolvendo o indivíduo. Aí você, necessariamente, quando o todo te dissolve, você tem o efeito colateral do ódio e o preconceito.
Então, Não, por isso que... Pô, perfeito. Incrível. Incrível, cara. E, não, isso Vamos vai ficar muito... aqui mais umas 3 Ah, horas, Não, mas eu só ia falar, isso vai muito de encontro com a vertente social que a gente tem da questão do advento da rede social, Sim. porque isso vai sendo rarefeito, porque é como se a gente sempre tivesse em uma torcida a partir da rede social. Porque a gente está sempre expondo, a gente está sempre mostrando, a gente está sempre se inserindo dentro de um meio social, e a gente se define em cima disso e não em cima da individualidade da pessoa. Porque se a pessoa não tivesse como ela exprimir as ideias para todo mundo, às vezes ela pode sentar com uma pessoa, conversar, não, eu acho isso, eu acho aquilo, e ela para um pouco mais para pensar e tal. Só que a coisa essa pulverização de ideias acaba tornando a coisa como se fosse isso, como você falou, como se fosse a gente se perde no meio da torcida, vira só uma torcida. Então, porque eu acho que é isso, assim, a gente já faz isso, já está embutido na gente fazer isso, né, de forma evolutiva. Agora, se você pega isso e soma com um fator que é polarizador mesmo, então, por exemplo, o exemplo mais clássico da política, nós não vamos discutir a política, mas vamos falar sobre ela. Não, mas é importante. Né? Discutir política. Isso, a metapolítica. A metapolítica. Então, por exemplo, a discussão, a dicotomia que a gente tem hoje, né, da esquerda e direita, né, essa polarização. Comportamento tribal. Né? E eu acho que o fato ele é um fator legítimo para polarizar. Além do que está embutido na gente, essa discussão é legítima, né? É um fator de polarização legítimo, eu acho. Não é supérfluo. Então, aí a gente entra num estado que eu acho que, assim, é isso que você falou, já tá tão forte isso, que acontece? A gente não está defendendo mais o nosso grupo, a gente está defendendo a nossa personalidade mesmo, né? Eu tô defendendo o que eu sou. Se o outro ganhar, eu deixo de ser, eu não sou mais eu, entendeu? Que é exatamente, voltando ao papo do futebol, aquela coisa de assim, se o time perdeu, ganhamos! Não, você não ganhou nada, você estava lá assistindo um jogo e um time ganhou alguma coisa. É o senso de coletividade. Né? Ou então quando o time perde, você sente vergonha, ou então chega lá, você perdeu, que não sei o que, eu não joguei. Agora, então, é isso que eu tô falando, no estádio, jogando futebol. A gente chega num nível em que o que a gente está defendendo não é se o porte de arma vai ser liberado ou não. A gente está defendendo porque se o outro ganhar, eu tô defendendo a minha autoestima. Entendeu? Que não é nem sua, né? É uma our. Mas por a gente se definir em grupo, tá embutido. Isso é o que sou eu. É como então, se a sua identidade estivesse sendo destruída. Exatamente. Se o porte de arma é aprovado e eu sou contra, a gente chegou num ponto que se o porte de arma é aprovado, eu não sou mais eu perdi minha identidade. Mas aí você vê alguns contrassensos, né, que isso tem, né? Por exemplo, você pega alguns movimentos dos ismos, né, que tem por aí, que inclusive tem viés político, ideológico, você vê muito gente assim que fala assim, nós defendemos a liberdade individual. Portanto, se você quer ser livre, faça isso. Né? Exato. Então, eu sei isso é uma coisa que a gente vê muito hoje, né? Que é um contrassenso absurdo, né? E a gente vê muito isso. E aí, isso é interessante porque desde a Revolução Francesa apareceu para o mundo como ideologia a ideia do individualismo, que seria um indivíduo livre de todos os coletivismos, né? Só que, então, que tipo de coletivismo? Por exemplo, a sociedade patriarcal, a igreja católica, a moral cristã, a moral religiosa, todas as coisas que doutrinariam e colocariam o ser humano num sentido mais coletivo, né? E cada indivíduo, então, seria um indivíduo solto. Só que essa parte individual solta, ela também volta para um certo caos, porque daí você não tem um mínimo de organização social, né? E aí você destrói toda uma organização tradicional e reconstrói um coletivismo novo para organizar esses novos indivíduos que acreditam ser indivíduos, né? Ou seja, por isso que vem aquela história da dialética complementar. Mesmo que você proclame
a sua liberdade, a sua autonomia, né? E o Jung tem uma frase linda para isso, que ele fala assim, e eu demorei para entender isso até porque eu estou aprendendo a pensar, né? Ele fala assim, ó, as ideias possuem as pessoas e não as pessoas possuem ideias, né? Ou seja, é difícil você encontrar uma pessoa que verdadeiramente tem ideias próprias, que sabe pensar originalmente, né? Normalmente ela tem um coletivo, né? Ela você abre a boca, você já sabe mais ou menos o grupo que ela faz parte, né? Você vê que, então, que ela não tem ideias próprias. Mas mesmo que você conseguisse virar um ser totalmente original, que é, diga-se passar, impossível, impossível, em algum nível, você, mesmo que não mais por escravidão a um coletivismo, mas por escolha, você tem que aderir a um coletivo. Mas por escolha. Então, o comportamento externo é o mesmo. Você vai falar, esse cara também faz parte de um coletivo. Mas internamente é uma escolha. É diferente de um outro que perde a individualidade, perde a escolha e por isso pode, inclusive, cometer um crime, um lixamento, uma violência, porque ali entrou em comportamento de manada, que chama, né? Comportamento de manada. Manada, acho que era esse o termo. Acho que era esse o termo. É que às vezes a gente esquece. Sim, é tanta coisa. Aí vem na cabeça. Não, mas é muito interessante porque a gente está falando, assim, obviamente a parte primitiva da gente, emocional, ela é muito forte e tal, mas mesmo assim você poderia contra-argumentar de que o advento da escolha, ele é inescapável. Sempre é uma escolha. Você pode não seguir. Essa é uma discussão enorme. Né? Exato. O mito da liberdade. Isso, mas eu posso contra-argumentar que não. Independente se o cara, tipo assim, ele seguir um grupo e uma situação plenamente inescapável. Tipo, imagina, ele não tinha determinista. Não tinha como agir de outra forma diferente. Ele ainda assim tomou a decisão de fazer. Existe a possibilidade que ele poderia não ter seguido. Tipo assim, não é uma. Não, a gente quer acreditar nisso, né? Mas será que isso é uma verdade? A gente quer. Isso é uma discussão enorme. Existe livre-arbítrio, né? Isso. Esse tipo de discussão eu acho legal pra caramba. Porque na minha visão, assim, aí é aquela coisa, é o meu grupo, né? Na minha visão, independente se a escolha em si é o de menos, não importa o que o cara fez, existe a possibilidade que ele poderia não ter feito. Mas olha, não existe nenhuma lei universal que faça você tomar uma decisão. Mas olha o que você está falando como é interessante. Eu, pessoalmente, se eu parar de acreditar que existe uma livre escolha, a vida perde o sentido para mim. Eu acredito nisso, embora não possa. Eu tenho que conviver com a possibilidade disso não ser uma verdade. O ponto é que olha como é complexo uma escolha. Porque você tem que ir contra toda uma tendência evolutiva de coletivismo ruim, o coletivismo grupal, tribal, né? Por que ruim? Porque ele exclui o diferente, né? Inclusive não exclui violentamente, aniquilando, né? Então você tem que ser mais forte do que tudo isso e ainda ser mais forte, você tem que ter muita personalidade, né? Muita, como diz a minha avó dizia, né? Esse tem muita opinião, né? Você tem que ter muita opinião. As vós falavam tudo o que a gente estuda depois em neurociência, elas já falavam tudo do jeito delas. Né? E numa linguagem bem mais digerida, né? E agora, olha para você ver que força, né? Porque assim, quando você estuda os processos que vêm lá desde o tronco encefálico, sobe para o sistema límbico até chegar no córtex e tal, são processos, redes, né, vias, né, que o cérebro vai ativando, que são, a gente chama de bottom-up, né, de baixo para cima. Né? De repente, você tem que. O que é o livre-arbítrio? Você tem que ser como um Hércules, né? Você faz os 12 trabalhos de Hércules em 1 segundo, assim, né? E fala, não, eu vou desativar todos esses processos biológicos evolutivos e vou fazer uma coisa nova. Porra, cara! Não é assim, cara. Você entendeu? É muito mais fácil você aderir é muito mais econômico, biologicamente, você aderir ao coletivo. Ter vontade, você tem que gastar muito neurônio para ter vontade, né? Então, biologicamente é mais econômico fazer parte do todo. Desculpa. Desculpa, é isso. Não, eu acho que até faz parte também da nossa constituição evolutiva, né? A gente tem que ter esses atalhos cognitivos, sim, né? Para sobreviver. Então, se a gente for
a gente precisa o que eu queria dizer é isso, a gente precisa ter esses atalhos, porque a decisão de vida ou morte, a avaliação de risco numa situação de vida ou morte, ela tem que ser feita no milésimo de segundo. Se você for ativar córtex, o leão já te engoliu. Exatamente, se você for deixar límbico e córtex, como é que é? O tronco. Límbico e córtex, não dá tempo, você morreu. Então, evolutivamente, a gente aprendeu a fazer esse atalho cognitivo, né? Que é a reação, né? Você pode pensar em instinto, intuição, você pode pensar em vários elementos além da razão, né? Que ficou morta, né? Desde a modernidade, quando vem o pensamento cartesiano, você colocou a razão como primazia da consciência. E aí você tem hoje um monte de processos não racionais que também são importantes para você tomar decisão e por aí vai, né? Não, mas essa discussão é muito legal, cara. É muito legal. Mas voltando, acho que pra gente retomar um pouco a coisa do... Não, acho que a gente tá exatamente nesse... A gente tá no epicentro do negócio aqui. Isso, não, mas é porque eu queria deixar mais localizado na coisa do embate social. Porque se a gente for falar questão de consciência, de livre-arbítrio, a gente vai embora. Por mim, se vocês quiserem... Aí começa a perder. Sai do foco, né? Começa a perder muito. Tá certo, tem razão. Não, é porque assim, eu só queria contar uma anedota que recentemente eu minha mulher chegou em casa, não sei o que e tal, e ela veio com assim, tipo, falou assim, o que é apropriação cultural? E aí, tipo assim, eu olhei pra ela e falei assim, por quê? Ela, não, eu tava com uma na faculdade e tal, aí eu vi umas meninas conversando e tal, acho que era um grupo, tipo, sei lá, 5 meninas, e aí tinham 2 negras, ou 3 brancas, ou não importa. Mas elas estavam conversando, não sei o que e tal. E aí ela falou que ela tava esperando alguma coisa, ela sobreouviu elas conversando e tal. E aí tinha uma que tava com um lencinho na cabeça, não sei o que era na frente e tal. E elas estavam conversando e assim, não, você não você é branca, você não pode usar um lenço pra frente. Puta, chegou no Brasil isso aí, cara? Então, é o que eu vou falar. Puta vida. Porque assim, não, porque isso aí não tem nada a ver, isso aí é uma apropriação cultural, não sei o que. E aí discutindo e tal, e aí me veio exatamente isso na cabeça quando ela tava falando. Eu falei assim, cara, a gente tem uma péssima tendência no Brasil de importar só as coisas piores, coisas que acontecem nos Estados Unidos. É impressionante, cara. Tipo assim, aquela coisa... sabe no supermercado quando tem a fila de 20 até 20 itens? No Brasil tudo faz. Você tem uns caras com 50... Você tem o cara com 1, não importa. É verdade. Né? Tipo, nos Estados Unidos, os caras, se você entra lá, eles te enchem um saco. A própria galera que tá na fila, eles te enchem um saco. Não, ninguém entra. Então. Isso, desculpa, mas ninguém entra. Eu sei, mas tipo, esse tipo de comportamento ninguém copia. Agora, não, esse não, é só os coisa piores. Boa, ninguém faz. Mas agora, ninguém copia o comportamento ruim, é o comportamento bom. Esse tipo de bobagem, baboseira, de baboseira, do tipo apropriação cultural e não sei o que. Tá chegando de uma forma que, cara, porque não faz o menor sentido na questão do contexto brasileiro, né? Os Estados Unidos até, assim, lá eu acho uma bobeira, essa coisa sabe, de apropriação cultural e tal, mas assim, até dá pra entender porque eles têm todo um histórico de se separar de certos grupos, entendeu? Eles chegaram como colonos e se fecharam em comunidades que dizimou a população indígena e lá a coisa da separação sempre foi muito forte, né? Mesmo até hoje. Isso, até hoje. Até hoje, literalmente, 2019. Tem bairros de brancos e bairros de pretos. Então, é porque eles têm toda uma história. Sim, por causa do histórico cultural deles, Mas eu tô falando que, pra quem não sabe, eles fazem isso até hoje. Isso, exatamente. É uma separação muito óbvia, né? Então, assim, é um contexto totalmente diferente. O Brasil é o extremo oposto, assim. A gente se construiu com base em apropriação cultural, com base na mistura de miscigenação. Na miscigenação, mas da apropriação da cultura em si. Né? Você vê o nosso cânone literário, os heróis
são os índios, né? Sim. Do José de Manteve, Alencar. né? A gente pegou, a gente assumiu uma coisa baseada na mistura, Uhum. né? Então não faz o menor sentido você querer O trazer próprio isso pra Padre cá. Anchieta traduziu o Pai Nosso em Tupi-Guarani, né? Sim, Ainda que foi uma exatamente. tendência mas ainda assim respeitou a língua, né? Traduziu Jesus como Tupã, né? Deus como Tupã. É bem interessante. Uhum. E aí você querer trazer esse tipo de coisa como apropriação cultural num contexto brasileiro não faz o menor sentido, assim. É interessante mesmo os Estados Unidos fazendo isso, porque o conceito de América, que é novo mundo, é para ser um novo mundo onde todos os povos possam se miscigenar. Uhum. Inclusive existe uma tese muito antiga e mais religiosa do que científica de que um caminho para você eliminar o comportamento tribal é você miscigenar o sangue. Por quê? Porque as castas, elas tinham sangue puro, as raças, né? E muito antigamente essas castas não eram só de raça, eram inclusive comportamento incesto. Você tem algumas, principalmente quando a família era de poder. Então o rei casa com a sobrinha, com o primo, ou seja, quanto mais puro o sangue for da raça, mais tribal você é. Quanto mais miscigenado, menos tribal e mais altruísta, né? E a América, as Américas, é a terra na verdade é a terra de todos. O novo mundo, que é a América, é para isso. E aí não faz o mínimo sentido você na América reproduzir a segregação, né? Ainda mais na Norte América, né? E o Brasil respeitou, mas as ideologias que é um pouco, né? Acaba dando uma identidade para a pessoa não madura através do ressentimento. Ela acaba fazendo o brasileiro, que deveria ser um povo muito mais coletivo no bom sentido, né? E não do ponto de vista tribal, cair nessa história de apropriação cultural, essas bobagens todas que mais gera segregação do que... Sim, segrega muito mais. Muito mais, muito mais. Mas assim, agora é uma pergunta que eu quero fazer para você diretamente. Você acha que isso é inevitável dentro da forma como a cultura acabou se estabelecendo hoje em dia, da rede social e tal? Ou vai existir em algum momento algum lugar que as normas vão começar a ser melhor estabelecidas, ou a forma como a gente vai se comunicar através da internet? Minha pergunta é, conforme as coisas vão se estabelecendo, as coisas não são mais tão novidade assim, entendeu? Tipo, essa coisa do termos como apropriação cultural, quando isso começar a ficar ultrapassado, você acha que a tendência as coisas ficarem mais homogêneas, né? Ou não, piorar, a gente vai ficar cada vez mais raso, assim? Então, isso é uma pergunta interessante, porque assim, embora você tenha uma visão, né, de mundo, que nós estamos passando por um processo de transição, né, que é essa pós-modernidade que a gente está vivendo, um mundo líquido e tal, não sei o quê, que inclusive isso tem um impacto sobre o comportamento tribal, que é bem interessante. Eu vou fazer um contraste com vocês, a diferença do que seria um comportamento tribal no mundo líquido comparado com o mundo mais sólido, né? É bem interessante. Você vai ver como a gente consegue entender mais os adolescentes, né? A gente que é pai, né? Vai enfrentar isso ou já está enfrentando isso. Mas essa sua pergunta ela é importante porque assim, para você estabelecer o indivíduo com identidade própria e menos escravo de um coletivo, isso é gradual, né? Então, exemplo, aqui eu tô um indivíduo, né? Mas de repente no domingo, quando eu vou na igreja, naquele momento ali eu me dissolvo, eu vou ter uma dissolução do meu eu e vou fazer parte de um coletivo ali. Mas quanto mais madura for a pessoa, emocional, cognitiva, inteligente, conhecereis a verdade vos libertará. É uma frase religiosa, mas ela não é nesse sentido que eu estou usando. Eu estou usando de você, educação salva, né? Mas você começa a entender comportamentos diversos, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é um esquecido, de um autor chamado Michael Ende, que foi o cara que escreveu o História Sem Fim, que foi muito famoso na década de 80. Então, tem um livro dele que chama Espelho no Espelho, né? O que é o espelho no espelho? Ele fala que essa realidade aqui, ela é uma representação, como se fosse a caverna do Platão, né? O mito da caverna. E o que é você dentro de um mundo ilusório, que é um espelho, que é um reflexo da verdade,
você também criar uma obra de arte dentro, é o espelho no espelho. Então, ou seja, quando eu estudo outras culturas, outras representações dentro da minha própria representação, eu posso verificar que essa representação é tão contingencial quanto a minha. Então eu consigo dissolver a minha própria representação e a do outro e chegar numa coisa muito mais verdadeira e muito mais inteligível do que achar que eu tenho a minha própria visão de mundo, que aí você acaba segregando, né? Ou seja, o que eu estou te falando? Você não vê esse movimento mais nas educações, na educação da criança, né? Hoje você tem, não sou anticapitalismo, nem antissocialismo, nada disso, mas você tem hoje uma educação muito mais formada para um técnico, né? Você pega um doutor hoje, né? Eu fiz doutorado. Você é um técnico de aplicação de método. Você não sabe... o cara é doutor, eu não sei pensar. O título de doutor deveria ser um cara erudito, com muito conhecimento. Nós somos somos tecnólogos, né? Assim, sai com o título de doutor como técnicos, né? E visando o mercado de trabalho. Então, ou seja, você tem um empobrecimento muito grande da identidade, da construção da própria identidade. Nesse sentido, o indivíduo vai ficar cada vez mais vulnerável para poder adequar, para poder se apropriar, não só de cultura, mas se apropriar de tudo que é coletivo, porque é o que sobra para ele. O que sobra para as crianças hoje, para a gente, né? Porra, com todo, a gente cresceu vendo muita televisão, tudo assim. A gente não teve assim uma educação profunda que te ensinasse a ter repertório, contrastar, né? Não, você não tem mais cultura, né? Então, em função de tudo isso, né? Você com certeza vai ficar cada vez mais refém de um coletivismo, a ponto de no Brasil, que teria tudo para não ser refém dessa segregação, você ouve... Por quê? Porque isso, se você for pensar, é uma ideologia progressista, né? Que defende as minorias, que não estou dizendo que eu sou contra as minorias, tá? Mas essa narrativa, que aí uma mulher negra, né, que comprou essa narrativa, falou, pô, mas você é branca, você não pode usar. Por que eu não posso usar? Eu quiser sair pelado, não. Eu só não vou sair porque tem leis que, mas por que eu não posso, né? E é engraçado que são baseados em ideias e conceitos que não são delas. positivos. Não, mas não são delas. Essa que é a cilada. A gente acha que é positiva, mas será que é? Não, eu tô falando assim, por exemplo, você pensar, o racismo é errado, né? Assim, você querer ser uma pessoa de aceitar a diferença, de defender a minoria, que são conceitos que teoricamente seriam positivos, mas eles são cooptados para coisas negativas. Mas você tocou no ponto principal, porque aí é que tá. Na verdade, o comportamento é tribal. Só que o signo, a nomenclatura, ela é uma nomenclatura de tolerância, empatia e coletivo para além da tribo. Porque se eu pensar diferente disso, vamos supor, eu sou republicano e não democrata. Ele não vai ter bons pensamentos em relação a mim, porque eu não faço parte da tribo dele. Sim, mas é isso mesmo. Isso então é o que veja, por isso que não é um bom... Ele se pinta... isso que é o verdadeiro... se travestir, né? Essa que é eu acho que é a perversão do negócio, né? Só que se eu faço parte desse grupo, eu vou ter lá no meu sistema primitivo uma identidade, e isso é bom, né? E o diferente, né, é meu inimigo, né? Então eu acho bem perverso e bem imaturo, bem primitivo esse comportamento. Eu acho que é onde entra aquela questão da a heurística afetiva, do afeto. Perfeitamente. Que a gente é mais ou menos o que eu estava falando antes, da questão do atalho. A gente toma essas decisões, elas são mais com base nas nossas emoções do que numa racionalidade, né? Perfeito. Então a gente tá... por quê? Porque a gente precisa ter esse viés para manter a nossa identidade. Porque se a gente não fizer isso, a gente perde a nossa identidade. Então eu falo para você, por exemplo, fazer a gente deveria fazer mais usina termonuclear, porque vai ser bom. Né? Aí a pessoa já tem um viés já. O que ela acha? Ela pega. Eu pergunto para você, o que você acha? Você acha que vai ser bom a gente? Racionalmente, você deveria colocar
os prós e contras e avaliar, né? Só que o que a gente faz? Não só a gente pega e avalia, se a gente avaliar os prós e contras, a gente pega e tende a avaliar que duas situações. Se tiver bons prós, é porque os contras são baixos. Se tiver o contra for alto, se tiver muito contra, é porque o pró é baixo. E na verdade, ter uma usina termonuclear pode ter bastante prós e bastante contras, ou poucos prós e poucos contras, né? Só que isso gera um problema muito mais, um problema cognitivo racional. Muito mais, né? O né? cara não está operando nesse nível racional, então, ele está na passionalidade. Então, se o cara faz essa análise crítica, ele já faz análise com viés, né? Mas na maioria das vezes, que é o que eu vejo cada vez mais e mais, é pulando completamente a análise clínica. E a perversidade, desculpa, não, fala. É o seguinte, o Hegel, né, que foi um filósofo alemão, ele desenvolveu um conceito de metanarrativa. O que é isso? A metanarrativa é como se toda a humanidade tivesse a mesma história, apesar da diversidade. O que isso tem a ver com isso que você está falando? O cara que quando você chama ele para fazer um raciocínio mais lógico, cognitivo e neutro, matemática, para ele poder tomar a decisão dele, só que ele já tem um viés passional de identitário coletivo, ele não vai te acompanhar isso porque ele tem uma narrativa própria do grupo dele. Só que o Hegel colocou a história da metanarrativa. Então esse cara, sem saber, ele já supõe que a narrativa do grupo dele é uma narrativa universal e todos, então, da humanidade têm que seguir aquilo. Então, na verdade, ele está pegando um aspecto próprio da tribo identitária dele e homogeneizando todo mundo. E aí, se você não fizer parte disso, meu amigo... exatamente. Você é um ET. Você é um ET. Exato. Nossa, cara, isso é grave. E o que leva a algumas coisas absurdas, assim, cara. Tipo, de gente que fala assim, não, porque esse povo da esquerda aqui, sem querer ser político, mas só pra ilustrar. E vice-versa, né? Não, mas eles falam, porque esse povo da esquerda, não sei o quê, porque eu sou da direita, não sei o que e tal. E aí reclama porque não tem... tribo pura isso daí. Isso, não, aí vai... porque os hospitais públicos estão muito ruins, não sei o quê. Tipo, uma coisa não encaixa com a outra, cara. Faz tipo, o mínimo sentido. Se você né? é da direita, você não é a favor de hospital público. É o contrário. Tipo, ele nem tem essa dimensão de que... Agora, olha que interessante como mesmo esses elementos primitivos, eles vão afetando a parte mais superior do cérebro, né? Tem um estudo de 2010 de uma revista chamada Cognition, né? Cognição. O título do paper é God, Deus, né? Do I have your attention, né? Eu tenho a sua atenção, você presta atenção em mim, né? E é uma interrogação. O que esses caras fizeram? Eles pegaram um teste de neuropsicologia que seria puramente cognitivo, sem nenhum aspecto de ativação emocional. É só processamento visual. Tá. Né? Eles pegaram três grupos. Dois seriam grupos mais religiosos, por isso que é God, né? Deus, judeu e católico, que tem uma visão mais coletiva e solidária, e um grupo mais calvinista, que inclusive a base de todo o capitalismo americano vem do calvinismo, que você responsabiliza o indivíduo pelo sucesso e pela salvação. Isso em filosofia chama pelagianismo. É quando o indivíduo, com a própria virtude, se salva. E o católico, cristão e o judeu seria mais a graça, Santo Agostinho, que vem o jansenismo. Jansenismo e pelagianismo. São duas vertentes, uma que foca na sua própria salvação e a outra você pode fazer o que você quiser, só se Deus quiser que ele te salve, que é a graça. Então você tem um viés religioso como prática de vida espiritual e o cara não é praticante 24 horas, ele só faz parte da comunidade. E ele aplicou um teste de visão. Sabe o que o resultado mostrou? De percepção visual? Que os calvinistas, se eles entrassem nessa sala aqui, eles olhariam detalhes dessa mesa e dessa sala muito específicos, porque foca no indivíduo. E os judeus e os cristãos católicos, eles olhariam o todo. Quer dizer, olha só, a própria identidade religiosa determina como o cara enxerga o mundo. Isso tudo são pressupostos para você se filiar a tudo isso que nós estamos falando num outro nível político, tal. Quer dizer, você vê, se o cara tiver uma determinada ideologia, uma determinada religião, ele vai ter mais tendência para aderir a um coletivismo que foca o coletivo solidário e o outro um coletivismo que foca o indivíduo. É interessante falar o coletivismo que foca o indivíduo, porque se eu estou numa igreja que é coletiva, que foca o indivíduo, é um coletivo
Que foco? Não deixa de ser um coletivo, né? Porque o individualismo, o individuado, né, que o Jung falava, é uma coisa que está além de tudo isso. Mas olha, então é muito complexo, né? Mesmo a cognição superior, ela sofre influências dessas bases aí. É quase como se a gente não fosse para ser indivíduos, né? Isso. A gente não foi construído para ser indivíduo. Ou se a gente tiver que ser um indivíduo, né? Pensando, desculpa, assim, né? O potencial que o ser humano ainda tem para ser explorado. Uhum. Sim, é. Quer dizer, e pensando em evolução mesmo, porque se 99% do tempo a gente ainda estava no Paleolítico. Agora que chegou a civilização, quer dizer, agora que a gente meio que resolveu a questão da fome, estamos resolvendo com a medicina as pragas, as doenças. Talvez agora a gente está com um tempo para começar a proclamar a liberdade do eu e chegar verdadeiramente no que seria o altruísmo. Exatamente. Só que não. Você está com uma imbecilização. Nós estamos imbecilizando as pessoas e retomando a pré-história com um discurso ideológico. Nós estamos acabando com as pessoas, com o indivíduo. É, né? Isso mesmo. Agora, você vai dizer assim, mas você está falando com o indivíduo porque você tem um viés republicano. Não é isso que eu estou falando, porque o republicanismo também é uma forma de coletivismo. Não, é isso mesmo. A gente está indo na contramão de onde a gente deveria estar indo. Isso. Né? E aí, respondendo a sua pergunta, então não sei se vai acabar. Exato. Você fez a pergunta. Porque também eu posso contra-argumentar também de que essa é uma percepção que a gente tem baseada dentro assim, da nossa própria bolha, da onde a gente consegue enxergar. Perfeito, né? perfeito. É aquela coisa do copo, ele tá meio cheio ou ele tá meio vazio, né? Então a gente pode pensar também que, se você for pensar, existem também evidências de que a cultura está ele está em expansão, só que de formas diferentes do que a gente estava acostumado a enxergar. Porque eu vejo isso porque, assim, eu sou formado em letras. E eu fui fazer letras muito porque eu tinha muito interesse por literatura e tal. Sempre foi quando adolescente. Hoje em dia eu não leio tanto. Mas como adolescente eu gostava muito de literatura e tal. E sempre rola essa discussão de que assim, a literatura acabou, né? Tipo, não tem mais grandes livros, você não tem mais... Clássicos, né? Você tem livros muito comerciais, assim, aquela coisa da literatura infantil juvenil, ou então de autoajuda, mas é difícil você encontrar a obra que não envelhece, isso, né? Exatamente. E, só que aí eu comecei a perceber... muito quando eu tive o advento do Netflix, que a gente assistia, você consegue enxergar a literatura, só que de forma transformada em outras mídias. Fato. Porque tem certos filmes e tem certas séries que, cara, é literatura pura. E até, às vezes, até muito melhor que muitos livros que existiam antigamente, entendeu? Que tinha tinha as limitações técnicas da narrativa e tal. Então tem certos filmes, certas coisas assim, até canais de YouTube, cara. Tem canais de YouTube que, assim, você tem pessoas extremamente inteligentes que conseguem enxergar argumentos muito sólidos sobre ciência, sobre cultura, sobre... Como esse, né? Exatamente. Pô, não, pelo amor de Deus. Não, tem que ser um pouquinho humilde, né? Eu tô excluindo a gente como grupo e falando sim. dele. Bom, o Arthur sim, a gente sim. não. Não, porque o Arthur tá mostrando... A gente só tá aqui pra gravar. Né? Não, pô, o Arthur tá mostrando aqui como uma pessoa que... Tipo, fantástico, né? Fantástico. E às vezes, tipo, antigamente, para alguém chegar na sua forma de percepção do mundo, era muito mais restrito do que hoje em dia. Sim, é mais difícil acessar. Hoje em dia você tem mais Artures, entendeu? E o que a gente está fazendo aqui, a ideia é essa. A ideia é mostrar para outras pessoas esse tipo de pensamento, né? Então, mas até para que as outras pessoas questionem também. Exato. Por que é que eu apoio tanto a arma ou não arma? Será que eu apoio mesmo? Será, entendeu? É que eu super concordo. É que eu acho que a pós-modernidade, ela meio que dissolveu as raízes, né? E você entrou muito mais num raciocínio especulativo, que por um lado você desengessa saberes da tradição, que fica ali de um modo, por um lado dá uma base, mas também limita a consciência, e por outro, esse pensamento, hoje, por exemplo, você pega o método educativo, construtivismo, né?
que o professor pergunta pro aluno, né? Como assim? Você pergunta, o aluno não sabe, né? Mas aí, por quê? Você está trabalhando a especulação para ele começar a ser criativo, tal. Então, isso pensando do ponto de vista erudito é um assassinato, né? Só que por outro lado, você desengessa essa tradição que por um lado dava uma base, uma identidade, mas também limitava e começa a ter essa transformação que você está falando que pode ser muito melhor. Só que eu acho que tá demais, assim, eu acho que você precisa ter um vínculo de... E aí é interessante você falar isso só para fazer um contraste sobre o que seria a tribo hoje, né, entre adolescentes, né? Se der tempo, seria legal também falar sobre como que o marketing explora o comportamento tribal para ganhar dinheiro. Sim, né? totalmente. Porque isso eu acho bem perverso, totalmente, assim, né? Essa heurística afetiva é um termo bem conhecido. Porque você cai na questão de será que o cara tá ali escolhendo comprar o produto que eu tô vendendo? Sim. Putz, cara, isso é complicado. Mas é mesmo. E também você pode... As empresas, pensando no setor de produtividade, eles também, às vezes, criam... Vocês assistiram o Lobo de Wall Street, né? Sim. Então você vê vários momentos que o Martin Scorsese faz isso, né? Do Leonardo DiCaprio ali trabalhando para as pessoas se sentirem parte, assim, eu preciso também ganhar tanto, ter minha BMW, ter não sei o que eu vou fazer parte. E o cara vai lá e vai vender ação, né? Então, enfim, a própria religião, as próprias ideologias. Mas assim, eu ia falar da contraste da tribo pós-moderna versus a tribo arcaica, né? Porque assim, hoje você tem tribos em 3 categorias, né? Antes de chegar na pós-moderna. Você tem as tribos de ação, por exemplo, skatistas, né? Surfistas, né? Corredores, cara que faz parte de motoclube, né? A cultura nerd. Então todo mundo hoje em dia vê super-herói, tal. Olha, isso é tribo de ação, né? Aí você tem a tribo de convicção, veganos, né? Então são as veganas, as feministas, os religiosos, tal. E depois você tem as tribos de consumo, né? Que é, por exemplo, o cara só compra produto do Corinthians, né? Ele vai na loja todo poderoso Timão, canta o hino, né? Corinthians, minha vida. Ele nem sabe quem é o cara que tá do outro lado, mas o cara canta, tem um senso de identidade e o cara é irmão dele. E ele vai lá e compra, né? E aí são produtos, inclusive, que às vezes não tem a mínima utilidade, mas tem um símbolo ali, né? Então tem essas tribos, que isso o marketing explora, assim, absurdamente. Aí você chega na tribo pós-moderna hoje. Olha que interessante. A tribo pós-moderna, né? Qual que é a característica do mundo pós-moderno? É um mundo líquido, né? São relacionamentos que não têm aprofundamento. Não tem essa erudição que a gente está falando de memória. Tal. Não, é tudo novo e tudo efêmero. E então a própria efemeridade passa a ser o coletivo. Quer dizer, antes a tribo ela tinha uma identidade que você via a pessoa, você fala, esse cara faz parte daquela tribo. Exato. Hoje, o que é coletivo? É não ter nenhum traço específico. É tipo o que o adolescente faz. Eu sou de todas as tribos. Exatamente. Eu sou o cara que joga meio. Eu em consultório eu vejo isso direto. Assim, o adolescente ele chega e fala assim: não, eu sou aquele cara que é amigo de todo mundo. Eu sou amigo dos caras lá que os fortão do fundo, os bagunceiros, os nerds. Eu sou amigo, eu sou a boa praça, né? Quer dizer, não mas não está fazendo isso como indivíduo, ele está fazendo isso como um coletivo, né? E o que une as pessoas? Não são mais valores intelectuais, e sim, são as ideologias e principalmente afeto e experiência. Por exemplo. Hoje em dia está na moda você ter experiência, vender experiência para as pessoas. Vocês nunca viram esses nômades que tem aí? Tem até no Brasil um cara aí, não sei que lá, Silva. É um cara que foi jogador de futebol. Ele é novo, ele tem uns 30 e poucos anos. Ele foi jogador de futebol americano. Não conheço. Ele teve recentemente no. Sabe o nome dele? No não? Pânico. É alguma coisa Silva. Ele dá palestra para todo mundo. Ele tem uma empresa. Ele só tem uma mala com 3 camisetas e 2 calças assim. E ele vende experiência para as pessoas, experiências líquidas, assim. Então, o que ele vai fazer? Mas como assim? O que é essa experiência que ele vende? Eu nunca ouvi falar disso. Deixa eu ver aqui o nome dele, depois não sei se você edita. Esse cara aí, ó. Esse aqui? É o... Clica aí, a gente vê o nome dele. Clica no... Abre o site. Não é Thiago Silva? Não é Thiago Silva. Não é esse cara. Tá, não, mas eu já vou achar. Thiago Silva, não é?
Não é o Thiago Coloca, Silva. vem de experiência. Não, assim. mas é muito legal isso mesmo. Tem um documentário no Netflix chamado sobre o Fire Festival, Ah, eu vi que esse teve documentário. recentemente. Eu vi. que é muito bacana. É muito legal. Não, é muito legal, inclusive, porque é exatamente essa coisa, tipo assim, eles venderam uma experiência que não tinha base em nada. Ele não tinha nada, ele não tinha estrutura. É bem isso mesmo. Ele não tinha... Isso, o cara, aqui, ó, Ryan Santos, nossa, Silva. Ryan Santos. Tá quase lá, quase lá. Ryan com M no final, Santos. Depois vocês dão uma olhada na empresa que esse rapaz tem. Mundo Ryan, ostentação da sabedoria. Eu chamo ostentação da sabedoria. Ostentação da sabedoria. Isso aqui é o novo coletivismo moderno, né? Recente, né? E o que esse cara ele faz? Ele foi morar nos Estados Unidos novo, ele é filho de militar carioca e é um moleque genial. Ele assim conhece o mundo inteiro, fala um monte de idioma, e tal. Teve depressão profunda, né? E então ele fala dessa experiência e o que ele faz? Se você procurar ele vai te colocar em contato com muitas pessoas no mundo. E essas pessoas, então, você vai lá para casa, assim, ele vai te pôr em contato para você ter experiências. Você vai viajar o mundo. E aí você paga uma grana para ele te coloca em contato então ele te dá esse direcionamento. E aí você vai experimenta um monte de coisa diferente do que iria contra o raciocínio de tribo, que é sempre igual e tem uma identidade. Então o que é a identidade agora? A identidade agora é uma heterogeneidade e tudo é efêmero. Né? Então o adolescente está cada vez mais assim, né? E aí é engraçado porque esse tipo de visão, eu não sei se ela é boa ou se é ruim, a gente não sabe ainda. Mas quando você pega, por exemplo, youtubers, tipo aquele cara que tem 12 milhões de Felipe Neto, né? Você vê como é que os adolescentes, eles estão nessa fase de tribo, nessa fase de encontrar a própria identidade. Certo. E esses moleques, esse Ryan Santos, esse Thiago Felipe Neto e muitos outros, eles têm uma responsabilidade enorme, né? Porque eles vão influenciar e vão dar um certo senso de identidade, né? Então esses moleques têm um poder enorme. Aí você vê que muitos deles, às vezes, têm um viés político, né? E aí nos vídeos deles já vão colocando algumas coisas, já vão ensinando as crianças, né, a serem... Esse Felipe Neto tem um viés bem super forte. E são 12 milhões de pessoas, e desses 12 milhões, mais de 90% é criança, adolescente, que estão formando a identidade, que estão na fase de tribal, que faz parte da... Na adolescência é saudável você buscar essa... O problema é você ser um adulto já formado e continuar tendo comportamento tribal. Esse que é o problema, mas nessa fase é natural. E aí você vê a influência. E aí entra na questão que eu falo que os pais às vezes não acompanham o filho e deixam o filho lá solto, sendo doutrinado, porque a criança quer uma identidade. Acho que esse é um problema mais sério do que o Felipe Neto, né? Sim. Os pais, né? Isso, o Felipe Neto, ele tá só ali. Mas ele tá, eu acho que você falou faz todo sentido, mas porque a criança tá vulnerável a essa influência, esse é o ponto. Eu acho que também o que acontece é porque não é que esses influenciadores, essas pessoas de agora, eles vendem uma ideologia, eles vendem a percepção de uma ideologia. Sim, eles são porta-voz. Eles querem ser percebidos como alguém que tem virtudes, que tem valores, mas o valor em si não importa. O importante é a percepção daquilo. Sim. Então, óbvio que um moleque desse, ele tipo assim... Ele não tem intenção, isso, né? Ele nem sabe. Eu sou totalmente a favor de qualquer tipo de sexualidade, eu sou a favor de todas as raças, eu aceito todo mundo, que não sei o que e tal. Não baseado porque ele realmente acha, é mais a percepção. Importante ele é produto também disso. Isso. Né? É importante ele ser percebido como isso. Então aí, o que eu acho que é engraçado, porque tem coisas ali que são conceitos que são positivos. Sim. Mas eles não representam nada nesse meio. Então é uma coisa vazia, né? Isso. Então, agora, esse negócio de política de identidade tá aqui... Por isso que eu falei, putz, chegou aqui esse... o primeiro caso que eu ouvi falar de alguém falar apropriação cultural em português. Eu só tinha ouvido falar em inglês. Porque eu acho que a gente tem uma defasagem... de qualquer natureza física, ideológica, evolutiva de países do primeiro mundo.
Sim. Né? E eu acho que dá até para quantificar essa defasagem. Eu acho que é uns 30, 40 anos, mais ou menos. Pelo menos. Eu acho que é mais ou menos assim. Você pode ver até tipo no nível das propagandas. Você vê a propaganda de hoje, você 30 consegue anos atrás comparar era desse jeito. com propaganda de 30 anos atrás dos Estados Em Unidos. ciência também, assim. Isso é uma coisa legal, assim, que depois eu queria que a gente conversasse também, porque eu sempre tive essa impressão que dá para quantificar esse lag, né? Dá. Mas senão a gente vai se perder. E lá no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, o negócio tu tá pegando mesmo. Nas faculdades nos Estados Unidos, nego não pode mais falar uma coisa. Se você falar uma coisa que for contra, é bem forte. Os professores perdendo emprego. Tem, no Canadá, eu nem sei, já faz um tempinho já que estavam querendo fazer isso. Estavam querendo passar uma lei e estavam à beira. De pronome, né? Do pronome. Jordan Peterson, que é um psicólogo. O Jordan Peterson, que estava advogando contra isso, né? Que pra mim hoje é uma das maiores mentes que tem hoje. Ele é demais, esse cara. Eu acho ele muito legal. Mas a questão do pronome, pra quem não sabe, eles estavam querendo passar, eu não sei em que pé tá isso, mas eles estavam querendo passar uma lei que você é obrigado a usar o pronome que a pessoa escolhe, um negócio assim, né? Então a pessoa, mesmo que ela seja um homem, você não pode falar o pronome ele. Aí você vê que interessante, né? Desculpa, você pensar como que quando você promove a liberdade, dissolvendo aqueles que ditavam as normas sociais, que seria a religião, tradicionalmente falando, né? A religião, a família, tal, para promover um novo homem totalmente utópico e progressista. Ubermensch. Alguém, o super-homem do Nietzsche, né? O Estado passa a fazer, então, nessas tentativas, o regulador da moral. Então você cai no mesmo buraco. Você só muda a roupagem do... E o pior é que agora, que nem a gente estava falando no último episódio, não é só mais o Estado, porque o poder do Estado ele tá meio que mascarado agora. Sim. As empresas é que tem muito poder. Sim. Né? Sim. Empresas essas como o Twitter e o Facebook, né? Eles ditam muita coisa. Totalmente. Né? E esses caras não fazem a mínima ideia do que eles estão fazendo. Isso, esse que é o ponto. A mínima ideia. Não porque eles não são políticos, mas porque o que a gente já falou antes também, a gente nunca teve nada parecido com o Facebook e Twitter. É novo. A gente nunca teve nada na história. Como é que você vai discutir ética? Não tem como você discutir ética. Não, mas até porque uma empresa, ética não significa nada para uma empresa. Não significa nada. É lucro. Mas né? é que tem a questão. Tem mas tem a questão das empresas. Mas tem a questão das empresas, essas de tecnologia, serem geralmente de esquerda. Inclusive, isso é uma coisa Vale do Silício é só... O próprio cara lá, dono do Facebook lá, o Mark Zuckerberg. O Zuckerberg. Ele fala, o Vale do Silício tá cheio de progressistas. Então, mas inclusive eu li uma coisa... Porque isso vende, não necessariamente porque eles defendem essa ideologia. Não, uma vez eu li uma coisa, depois inclusive seria legal se a gente descobrisse, ou se o Arthur soubesse. Eu li uma vez que tem uma ligação com a genética da pessoa. A pessoa que a pessoa que é mais criativa, que tem um talento, que é mais voltada, né, para as artes, para a criatividade, ela tende a ser de esquerda, né? Mais ou menos, porque na verdade a criatividade ela pode ter essa tendência, mas genética determina até crença em Deus, cara, né? Você consegue determinar fé por genética. Sim, tem um raciocínio assim, mas, por exemplo, é meio complicado porque o progressismo, por exemplo, ontem ou hoje eu vi uma fala do Jair Bolsonaro, que é um reacionário, né, conservador, porque tem vários níveis de conservador, ele é um conservador reacionário, você tem um conservador cético, são outros níveis. O Bolsonaro falando um discurso altamente progressista, e a galera progressista tendo um discurso altamente conservador, que era o seguinte... Ele tá querendo levar o autódromo para Rio de Janeiro. Tirou a Fórmula 1 de São Paulo, não sei se vocês viram essa notícia. Não vi, não sabia. A Fórmula 1 no ano que vem não vai mais ser em São Paulo, vai ser no Rio. Né? E aí tem um pedaço lá da terra que o pessoal progressista de esquerda fala que é Mata Atlântica e que não pode, então, desmatar. Isso é um comportamento altamente conservador. Né? E
o Jair Bolsonaro dizendo, não, nós temos que... Essa é uma área preservada pelo exército, que se você desmatar, você tem lá estudo que mostra que não. Então nós vamos construir o autódromo aqui sim, e porque nós temos que progredir. Então, ou seja, é muito relativo também, às vezes, né? Você pegar... Às vezes você pega um engenheiro, né, que é todo matemático, que não seria nada... e é um gênio, né? E ele é super progressista também. Então eu não sei, um músico, por exemplo, você pode ter um músico super erudito aí, que seria, né, super conservador no sentido de Bach, Beethoven e tal, e o cara é super um compositor. Não sei, eu não saberia dizer. Na verdade, mas eu não lembro muito bem. Eu lembro que era mais ou menos essa ideia, mas eu não tenho, eu não me lembro. Mas é possível que tenha uma tendência, não determina, mas é uma tendência. Mas de qualquer forma, esses caras estão ditando muita coisa, eu acho que mais do que o governo, até, você quer saber? Que era o que você estava falando no último episódio, né? Mas você percebe que se tiver o indivíduo maduro, você não compra. Caindo na questão, quanto mais fraco eu sou enquanto indivíduo, mais eu respondo a tudo isso e mais sou joguete desses poderosos. Seja governo, seja mídia, seja... Mas a compra direta em si não é um negócio. Eu acho que é mais a questão da percepção social. Né? O quão influente é o Google, o Amazon, essas grandes empresas, elas são... porque assim, eu vejo uma forma diferente, que eu acho que não é uma questão de que assim, não, eles são mais esquerda e por isso a sociedade vai... Para tal direção. Isso, acho que é mais o contrário, acho que como essa coisa mais da esquerda está mais em voga, principalmente com a população mais jovem, eles querem atrair esse tipo de público para uma estratégia. Você acha que é uma estratégia para conquistar esse público agora, que eles vão crescer e vão ditar as regras mais para frente, entendeu? Então ele se estabelece em cima disso. Sim. Então assim, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu não vejo, por exemplo, para dar um exemplo, recentemente eles estão, se não me engano, o Instagram tá testando tirar os likes da plataforma deles. Então, e isso, assim, influencia diretamente muito do... Nossa, vai ter gente que vai surtar. Exatamente. Tem mercados que são baseados na questão do like, do pessoas que têm mais like que outros. Algoritmo. Então, né? eles estão testando tirar visualizações e likes da plataforma. Eles estão... não é tão visualizações e lá. O que pega mesmo no Instagram é os seguidores, né? Esse é o que as pessoas usam como parâmetro, como a referência, né? Isso, mas então, se eu não me engano, acho que eles vão tirar também, tipo, se você vê quantos seguidores alguém tem. Mas todos eles são parâmetros, né? Sim. Mas se eu não me engano, mas é uma coisa assim, eles estão testando para ver se eles vão tirar essa parte do site deles. Eles estão testando, inclusive, no Canadá agora, em alguns lugares, tentando... E aí, assim, o texto que é passado é que assim, eles querem que aquilo influencia negativamente os mais jovens, e eles veem aquilo como uma muleta emocional e acaba influenciando tudo. Então eles venderam uma coisa como assim, não, a gente quer... como o jovem é como assim, eu existo na medida de likes que eu recebo. Isso, exatamente. O cara tem um senso de existir se ele tiver seguidores e likes. Isso é complicadíssimo. Mas então, isso é real mesmo, né? É real. Adulto também. A gente também é. Não, e é real, só que enquanto é vendida essa coisa de tipo assim, não, olha, eles estão uma grande corporação que está tentando fazer uma coisa legal. Eu vejo o contrário, parece mais uma jogada de marketing. Sim. Entendeu? Tipo assim, nós somos o progresso, nós somos o futuro, né? A gente é Mas você acha que eu tenho amigos? Ele não precisava fazer. Então, por outro lado, não tinha necessidade, porque isso é o que pega a pessoa, né? Esse é o gancho que pega a pessoa. Nossa, todo mundo me segue, então eu sou demais, eu pertenço àquele grupo. Sim, só que, que é a questão do grupo. Só que aí, a partir do momento que você vou começar a criar associações negativas àquilo, eles podem se escapar. Não, eu tentei tirar. Eu tentei fazer, eu quis fazer uma outra coisa. Eu não sei, não. Eu acho que esses caras, sim, têm uma puta de uma responsabilidade. Sim. Esses, Mark Zuckerberg, os caras do Google, que não tem mais nome próprio, né? O Google virou o Google mesmo, não tem um ser humano atrás dele mais.
E o cara do Twitter lá, que ele tem uma visão mais diferente, tanto que o Twitter é meio que terra de ninguém, você pode postar pornô, essas coisas, mas não tem tanta regulação o Twitter, bem né? mais liberal, né? E aquele negócio, cada um eles estão tentando, eles não fazem ideia do que quais são as questões éticas e morais. Não sabemos, né? né? A gente não tem ideia disso, né? Sim, os impactos que isso está tendo os impactos que isso vai ter. Agora, você vê que tem gente lá no Vale do Silício, né, que está criando os filhos sem contato com tecnologia. Sim, eles próprios falam isso, né? Que a tendência, quando você tem um levante muito grande de uma coisa, a tendência é aquilo se normalizar e aí as pessoas começam a se interessar pelo contrário. Né? Você partiu, por exemplo, nos anos 80, que tinha uma coisa muito de ostentação, que era, tipo assim, era o dinheiro, era a roupa, era não sei o quê. O cigarro Marlboro, né? Isso, E aí nos anos 90, por exemplo, quando a gente inverteu tudo. Quando era adolescente, o legal era o contrário. Era a pobreza, era o seu malandro, era eu ando de skate, eu ando na favela, que não sei o que e tal, blá. Hoje em dia já mudou de novo. É excêntrico e alternativo. Exato. Agora, hoje em dia já é o contrário, é ostentação, não sei o quê. Agora, é interessante, né? Porque eu tenho amigos que estudaram muito, leram muito, e eu acho que eles, na minha opinião, eles conseguem pensar mais. São pessoas que entendem melhor o mundo com uma certa individualidade, né? Sem se excluir do todo, obviamente. Mas são caras assim que quase não ligam o celular, quase não usam cartão de crédito, eles pagam tudo em dinheiro, sabe assim? Eles não deixam muito rastro, assim, pensando nessa coisa do datacentrismo, né, que nós estamos criando, da inteligência artificial, né? Que inclusive naquele livro Homo Deus, ele fala do datacentrismo, que o futuro vai criar inteligência artificial a partir dos cliques que você está dando na internet, né? E você vai determinar o futuro do homem, quer dizer, as máquinas vão superar o homem em função do uso da internet, né? Do que a gente está fazendo, usando muito essa revolução digital, né? Da internet. Então, assim, esses caras, eles falam assim, isso tudo é coletivo. A gente tá vendo Twitter, tá vendo Instagram, tá todo mundo fazendo isso, né? Então, será que faz sentido eu fazer isso? Ele faz essa pergunta para ele e consegue se organizar no mundo de hoje sem essas ferramentas. E não é que se eu pegar o telefone e ligar para ele, ele não vai me atender, ele é acessível. Ele só não tá assim 24 horas no WhatsApp, entendeu? Que isso também é uma coisa de escravidão, né? Embora seja útil, né? Para chegar aqui eu tive que te mandar mensagem. Não, mas te escraviza mesmo. Escraviza. Se você deixar, te escraviza totalmente. E tudo isso são formas de coletivismo, está todo mundo fazendo, né? Coletividade, ficar horas e horas no Instagram olhando, horas e horas no Facebook. Mas aí que tá, eu acho que num levante contra o que a gente tava falando, eu acho que você, se você for procurar, você vai enxergar mais pessoas assim, sabe? Eu acho que talvez seja mais uma visão mais otimista minha do que qualquer outra coisa. Mas... Eu acho que é mais otimista porque você não tem contato com pessoas mais jovens, né? Não, sim. Mas verdade. Não, mas então. Não, a gente não tem. Os meus filhos são pequenos também. Isso é verdade. Né? Não, isso é verdade, mas eu acho Mas a minha mãe é professora de criança e eu ouço as histórias. Ela conta, né? Eles são, cara, eu não tenho também contato direto, mas pelo que eu ouço, é um outro. Totalmente mas diferente. É porque é fácil. A dinâmica é diferente. Eu sei, mas é porque é fácil, por causa da coisa da ideologia de grupo, eu pensar assim, essa geração de agora tá perdida. Isso aí não vai adiantar. Porque eu tô olhando através da minha perspectiva, entendeu? Claro. Daquilo que eu acho que é um pensamento bem construído e essa geração que tá chegando não representa aquilo que eu tenho como uma coisa produtiva, inteligente e tal. E talvez eles sejam inteligentes de outras formas, entendeu? Você tem, hoje em dia, por exemplo, você vai, por exemplo, pega um exemplo assim, um moleque de 11 anos que toca guitarra, né? Você vai achar, cara, 200 mil vídeos no YouTube de um moleque que, tipo, toca a guitarra os solos mais fodidos do mundo na guitarra. Você tem 200 mil exemplos, entendeu? Antigamente era uma coisa que aparecia... Isso, que era um cara só. Então eu acho que assim, esses centros de conhecimento, esses indivíduos, como você falou, essas pessoas que estão se tornando exemplos para os outros, né? Que elas estão se tornando centros de consciência e tal, e
elas existem, só que elas estão mais anônimas. Antigamente você fala assim, não, esse cara é, tipo, é aquela coisa do filósofo na torre de cristal, né? Mas esse cara era o cara. Hoje em dia você tem vários, só que eles estão espalhados e ninguém sabe mais ou menos, eles são meio anônimos. Eu não sei, tem um livro que chama, até estava procurando o nome aqui, não tem em português ainda, chama The Cuddling of the American Mind. Esse livro aqui é o seguinte, ele traz uma perspectiva que talvez responda um pouco isso que você está falando, de certo modo, porque ele acho que é um economista e um psicólogo, ou não sei, é um psicólogo e eu não lembro a profissão do outro cara. E como é que esse livro surgiu? Eles são professores universitários e ele percebeu que a partir de 2012 as gerações que estão chegando na universidade não têm mais a competência emocional e cognitiva para lidar com pensamento divergente. Exatamente. É como se fosse uma criança, assim, sabe, birrenta, assim. Sim, eu quero sim, meu sim. sorvete, mas eu quero de chocolate. Exatamente. Não, filho, só tem de baunilha. Não, mas eu quero de... Isso é verdade, isso é verdade. E aí, quando eu vejo esse tipo... Isso aqui é baseado em dado, não é... Aham. Não é, Tá. não Bacana. é teórico. Isso Não é aqui é teórico. coleta de dados. Aham. Quando eu li esse livro, eu fiquei assustado. Meu otimismo começou a dar uma caída. Porque, cara, a gente... Eu vou ser radical e pago o preço por isso, né? Eu acho que nós estamos formando gerações de idiotas, cara. Eu não acho eu que nós acho somos... também, eu acho completamente. Eu não acho... Eu respeito e quero muito que seja diferente. Tudo bem, mas eu entendo que o acesso à informação tá maior, eu entendo que, pô, com certeza, eu sou um produto disso, grande parte do meu conhecimento é online, eu assisto palestras, até mais hoje em dia do que leio, né, embora tenho muito contato com os clássicos, porque para mim um clássico foi escrito ontem, assim, cada vez que eu visito um clássico é um livro novo e não adianta. Mas enfim, isso é também a minha visão. Você falou, você bem colocou, você falou, você pode estar olhando isso pela sua bolha, com certeza, né? Não tem como a gente olhar tudo com uma objetividade plena, assim, sempre olha com viés. Então, com certeza o que eu estou falando tem limitação mas esse livro, cara, traz dados objetivos assim que Isso eu acho legal. Putz, cara, é preocupante, cara. É preocupante, principalmente pra gente que tem filho. Porque Isso é uma coisa que tá sempre na minha cabeça e é um embate que eu tenho com a minha esposa, inclusive. Olha só. Porque tem muita coisa e é difícil. Você tem filho, você sabe. Sim. É difícil você falar não pro teu filho, né? Dificílimo. Não é fácil, cara. A gente tem a dificuldade, porque eu acho assim, os nossos pais, os pais deles, os nossos avós eram mais rígidos. Os nossos bisavós eram extremamente rígidos e a rigidez vem diminuindo. Sim, vai ficando Né? mais Até que chegou cultura no nosso, laxativa. né? E a nossa geração, ela não teve tantos traumas assim, tanta pedrada do pai, tanta Não. porrada. Teve porrada, eu sei que teve. Até porque a gente não passou os nossos bisavós viveram a guerra, né? Isso, porque é outra conjectura, né? Então isso influencia em como você trata seu filho, o que você prioriza, o que você não prioriza. Mas você vê que interessante, esse caldo de liberdade seria tão rico para que a gente pudesse, em filosofia a gente chama de ontologia, né? Que é você acessar as raízes de quem nós verdadeiramente somos, talvez em termos de potencial. E não, a gente acaba se infantilizando ao invés de amadurecer. Então é engraçado, né? É isso mesmo. Quando você afrouxa o rei, É. como dizia minha avó, afrouxou o rei, aí o cara, em vez de aproveitar a liberdade que ela não teve, porque teve que, passar fome, ou meu avô, né, eu escutei essa história até ele morrer, ou eu pego o ônibus para ir embora, ou eu como. O que eu faço? Então aquela coisa, já sei que o senhor passou uma infância difícil e tal, mas assim, a gente não conhece essa... E tem a questão também do número da prole, né? Quantos filhos você tem, né? Porque isso vale. Se você tem 15 filhos, como é que você vai educar todos, né? Com toda a atenção, não tem como, é impossível. Inclusive você falou a questão dos idiotas, tem um filme, eu acho que eu fui pesado, mas... Não, mas porque eu concordo plenamente com você, eu acho também. Entendeu? Por isso que eu tô tentando focar assim, como é que eu faço pra
colocar no meu filho essa questão de assim, você não vai fazer tudo o que você quer, porque é uma coisa difícil Eu de tenho uma fazer isso. proposta, não sei se para educação, mas para nós mesmos, né? Mas, Sim, mas sim. depois que você falar... Tá. Não, o que eu ia falar é, tem um filme, eu acho que é dos começos dos anos 2000, fim dos 90, começo dos 2000, chama Idiocracy. Você já viu esse Idiocracy. filme? Muito bom. É um Não filme sei de se eu comédia. lembro, não sei. É dos criadores do South Park, do Matt Ray, do... Eu não sabia disso. Idiocracy. Idiocracy, é muito legal. Eu não sei como é que eles traduziram o nome. Eu não sei se foi Idiocracia ou se mudaram o nome, porque geralmente é uma turma do barulho, né? Sim, Então, Uma cracia do peru. é isso uma mesmo. democracia da pesada, né? Enfim, eu não sei se eles traduziram, mas é Idiocracy em inglês. E é mais ou menos isso, assim, o racional do filme é que as pessoas que eram mais conscientes, mais altruístas, né? Aquela história que a gente estava falando antes, que conseguiram chegar mais nesse nível, começaram a falar, puta, não vale a pena eu botar um filho nesse mundo, né? Então eu vou colocar cada menos. Olha só que interessante. Foram colocar cada menos. Que é o que nós estamos fazendo, que é o que nós estamos né? fazendo. É exatamente, eu acho visionário aquele filme. Inclusive faz sentido que seja dos caras do South Park, que eu não sabia disso. Deles. Mas é muito visionário, porque essas pessoas. É claro que ele, né, dá uma. Porque é um filme de comédia. Mas ele faz isso e essas pessoas cada vez menos filho, até que essas pessoas somem. Enquanto isso, as outras pessoas que não estão nem aí, né, tendo 15, 20, cada geração uma prole maior. O mundo é dominado por idiotas, então... Tem uma cena muito legal que é tipo assim, é um casal, tipo assim, a mulher, ela é tipo advogada, sei lá, o cara é um filósofo, não sei o que. A gente podia ter um filho. Não, agora no momento eu preciso estar melhor na minha carreira, não sei o que. Enquanto isso, o cara, tipo, o jogador de futebol chega lá, entra no quarto com duas mulheres, assim, cheio de álcool, assim, cara, não sei o que, não vamos usar camisinha hoje. Sensacional. Esse filme é muito legal, bom, é legal. cara. Eu Ele é totalmente subestimado. Ele tem uma mensagem muito mais poderosa do muito que... bacana. Ele é totalmente subestimado, né? Não, é muito legal, cara. Vale a pena assistir, Pode falar, por favor. Não, então, um caminho que alguns filósofos propõem, né? Aliás, uma dica de livro só para pensando em você alcançar um amadurecimento de indivíduo, mas que chega num coletivo de dentro para fora e não de fora para dentro. É um livro de um filósofo chamado Martin Buber, que se chama Eu, Tu. O livro. É um livro que ele vai falar, tem uma parte teórica bem difícil assim, né? Mas ele vai propor experiências de um relacionamento com as pessoas que, eu só vou dar um pequeno exemplo para você. Se eu chegar para você e falar assim, ó, você sabe o que é isso? Né? Você vai falar assim para mim, é um celular. E aí você vai começar a falar conceitos sobre o celular que estão na sua cabeça e que você acha que por saber os conceitos que estão na sua cabeça, você está se relacionando com o celular. Mas o celular em si você nem está vendo, você tá acessando a sua memória sobre o celular. Então é um monólogo. Né? Então o Eu Tu é uma tentativa de você silenciar toda essa ativação que você tem de memória sobre as coisas e que você jura de pé junto que essa memória são as coisas. Você silencia isso e deixa a coisa propriamente se apresentar a você, que é o tu. E aí você vai realmente ver o que é o outro, para você poder chegar na empatia. Então é um livro que tem uma parte conceitual muito importante, mas no fundo ele propõe uma experiência, assim, né? Mas o que eu ia falar é esse barbudo aí, que era um judeu. Esse cara é encrenca. Esse cara é encrenca pra caramba. Mordecai, você chama Mordecai, você é encrenca, não tem jeito. O cara é encrenca, velho. E judeu. Tem alguns filósofos, só para que talvez isso ajude a gente entender, sair um pouco do comportamento tribal. Eles propõem um exercício chamado anamnese. Anamnese é uma entrevista que você faz para achar as origens. Só que, por exemplo, o que seria anamnese? Rapidinho, assim, seria como você verdadeiramente age frente às situações. Não como você acha que você age. Porque tem isso também, né? Se eu te perguntar assim, ó, como que você age se você vê um bêbado na rua, isso é uma... eu agiria assim. Mas na realidade, por que você tem as atitudes que você às vezes nem sabe que você tem? E aí você começa a fazer uma anamnese que assim, por que eu me comporto desse jeito? Né?
onde começou isso? Às vezes começou lá com 5 anos de idade, com 3 anos de idade, com 8 anos de idade. Você ouviu alguma coisa a respeito numa sala de aula e a partir de então você incorporou aquele conceito e passou a reproduzir. E aí você vai fazer uma análise profunda, que eu acho ela bem complicada, que você vai perceber que grande parte das suas reações não foi você que forjou. Você foi catando ao longo da sua vida, incorporando e reproduzindo aquilo, e você jura de pé junto que aquilo é a sua identidade. Mas na verdade você nem sabe qual é a sua identidade. E que para você verdadeiramente nascer e falar eu sou, você tem que fazer esse exercício de limpeza, a anamnese, assim. Isso é um processo que leva anos, né? Talvez a vida inteira. Claro. Mas aí, se a gente conseguir fazer isso, só que o problema é que você já tem filho, né? Que o ideal seria assim, se a gente fosse mais maduro para isso, a gente teria uma noção maior de quem somos para daí também ensinar o seu filho a também ser, né? Sim. E aí a gente poderia realmente, talvez a partir disso, começar a criar critérios próprios, pensando no todo, para dizer se Twitter é bom, se Instagram é bom, se Facebook... Porque a gente meio que tá aí e todo mundo tá aderido. Né? A gente nunca para pensar assim, tá aí, eu preciso aderir. A gente já tá, dado que está aí, todo mundo tá aderido, vamos ver se isso é bom ou ruim. Mas assim, a gente já percebe que nós já estamos... A gente já tá lá, né? E a pergunta é, tem precisa? A crítica, né? Precisa tá lá? Mas o parâmetro que a gente tem é assim, em base na nossa projeção, se aquilo vai ser positivo ou negativo. Só queria terminar que a gente já vai vai encerrar, porque senão nós vamos madrugar aqui. É verdade. Pô, tá difícil parar. Eu tô querendo parar, mas eu falo, não vou parar, vou deixar mais um pouquinho. Porra, também não, eu gosto de falar pouco, né? Então... Perfeito. Tá muito legal. Não, mas só pra justificar, assim, porque eu acho que é interessante, assim, óbvio que a gente tá discutindo coisas assim, mas eu acho que é legal a gente, um ponto positivo, que senão a tendência é a gente pensar que não, vamos pulverizar tudo, acabou e já não, pelo amor de Deus, vamos reformar, né? Eu acho assim, a nesga de esperança que tem é porque talvez essa coisa dessa desistência de uma coisa, de um nível intelectual mais abrangente, da gente pensar essa perda dessa coisa genuína que a gente tenha, talvez seja uma parte do processo, né? A gente está numa parte de um ciclo que é inevitável. Tem uma transformação, né? Isso, é uma transformação. Tem uma frase que uma vez eu vi na internet que eu achei muito interessante, que talvez não seja novo, eu não sei a origem e tal, eu sei em inglês, mas que ele é uma frase que ele fala assim, homens fracos geram tempos difíceis geram homens fortes geram tempos melhores, tempos mais fáceis. Isso, tempos mais fáceis. Tempos mais fáceis geram então homens mais fracos daí, né? Isso, é como um ciclo vicioso, entendeu? Né? Tipo assim, é um pêndulo, né? Um pêndulo. Isso, exato. Essa geração de agora, ela tá passando por uma fase que o pensamento é muito raso e que as coisas... genocídio intelectual, né? Isso, exatamente. Ele com super otimismo, aí vem o pessimista mas talvez é a fase exatamente da destruição do intelecto para que o intelecto consiga ressurgir em cima disso. Entendeu? Sim, e a próxima geração, ela vai construir o conhecimento sabendo que aquilo... que esse raso é horrível, que ele não presta para nada, e aí vai construir, com base nisso, um novo tempo. Entendeu? Então talvez... Se as máquinas permitirem, né? Não, mas pra gente conseguir criar as máquinas, a gente precisa disso. Mas eu tenho uma tese, eu tenho uma tese que sem memória você não consegue progredir para melhor, entendeu? Sim, mas... Porque o risco que eu acho que tem é que nesse processo de pessoas fracas, você pode aniquilar muito do conhecimento acumulado do homem para gerar um homem que aí você meio que regride, entendeu? Mas a progressão... Mas não estou dizendo que eu tenho razão. Mas se a gente for ver da história da humanidade, isso já aconteceu várias vezes. A Biblioteca de Alexandria queimou. Exato. Isso já aconteceu várias vezes. E a gente está persistindo. Eu acho que a gente não chegaria no ápice tecnológico que a gente está agora se isso fosse um processo irreversível, que não tivesse jeito de escapar. Acho que talvez a gente esteja nessa fase mais baixa do pêndulo.
A tendência é subir, em que pessoas mais inteligentes elas sobressaem em cima das outras, e de que esses exemplos vão se tornando exemplos para outras pessoas, e aquilo vai Tomara gerando, que essas pessoas queiram continuar se reproduzindo, porque Senão senão as nós máquinas vamos vão- acabar na idiocracia. Você Ou então- sabe um filme que fala sobre esse negócio da máquina aí? Chama Mr. Nobody. Ah, sim, conheço. eu não vi, eu não vi. O último ser humano vivo Eu sendo conheço. entrevistado por uma máquina, É. cara. Sim, incrível. É, cara. nossa, É fiquei incrível, curioso. é legal, é Onde- legal. Pô, eu quero, onde E é um que eu filme acho? grande É também, um filme né? grande. Onde é que eu acho isso aí? Vindo, né? Ah, eu não Putz, sei. é- Ele é mais velhinho. É né? velhinho, Ele é. não é novo, não. Bom, então vamos acabar todo mundo No assistindo fim- esse filme. Com o fim nessa nota positiva Mas Não, Arthur, foi cara, bom atual. contraponto pessimismo Não, foi bom, otimismo, foi bom. Mas, Arthur, cara, Mas eu acho que essa questão da máquina aí é uma questão que a gente está relevando e que tem um sério potencial aí, viu? Temos. De estragar tudo isso que a gente tá falando. A Bia tá aí, né? É. A Bia do Bradesco tá que A Bia do Bradesco, é. bom, mas Arthur, cara, muito obrigado. Arthur, Poxa, obrigado. cara, eu Tô com que vontade de agradeço. bater palma aqui. Ô, né? né? verdade, Pelo amor de é Deus, verdade. vocês estão loucos. Ó, O cara deu uma aula pra gente. O cara deu uma aula aqui. Cara, pra é bom todo ser mundo. convidado porque a gente sempre escuta esses elogios assim. Isso é muito. Pô, Não, mas é me senti autêntico. muito. Não, é, Não, eu sei, não é eu sei, falso, mas não. É não, eu totalmente- sei. Eu tô com vontade de bater Mas palma. cara, eu me senti muito bem aqui com vocês, cara. Muita vontade. bom, foi cara, uma que alegria, legal. foi uma alegria mesmo estar Só aqui. que agora você já tá intimado a voltar. Com certeza. Sinto muito. Pô, vamos. Querendo ou não querendo, você Eu vou tá vir, vou vir intimado. mais otimista. Arthur, sério, obrigado Pô, legal, mesmo. legal. Já vamos marcar o próximo já. Pô, vamos Foi sim. muito cara. legal, Pô, cara. foi muito legal, né? Obrigado. E todo mundo ir no seu evento lá, que quem não for, a gente vai, Por favor. vai caçar por e, favor. e Vamos ensinar fazer você a nossa, escola. vamos fazer a nossa parte, né? Em vez da gente ficar falando de governo daqui, do governo Isso. dali e postando no Twitter, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos ir atrás do que a gente quer que seja, né? Isso aí. Tá bom? Valeu, até mais. Obrigado, Arthur. Valeu, galera. Valeu. Falou. Pronto. Só 2 horas. Nossa, só. que silêncio, né?